Bem-vindo ao Fala Vale Podcast. Eu sou Mayara Abraão e hoje iremos receber aqui, nesse episódio, ela que é estudante de psicanálise, criadora de conteúdo digital, tanto no YouTube quanto no Instagram, para o nicho de mulheres, universo feminino, e também fala sobre saúde mental. Ela, Daiane Coutinho. Boa noite, Mai. Tudo bem, Dai? Tudo. Prazer ter você aqui com a gente. Eu Obrigada agradeço. pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente vai aprender, acredito que eu e também os nossos ouvintes vamos aprender muito com você sobre esse universo. Saúde mental, psicanálise. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui para falar de um assunto que é tão importante, né? E a gente vê que a saúde mental está sendo cada vez mais disseminado aí, não só nas redes sociais, mas no nosso dia a dia, né? E falar sobre um assunto também que é a psicanálise, que não é tão falado sobre, né? Existem algumas pessoas que nem sabem o que é a psicanálise. Então, é um prazer estar aqui com você hoje. Ah, legal, Dai. E realmente, muitas pessoas não sabem. Eu, inclusive, tenho algumas dúvidas. Acredito que sejam algumas dúvidas também que os nossos ouvintes têm. E, por vezes, a gente não fala sobre, fica meio acanhado de perguntar. Mas, daí, eu quero começar com você aqui, para você contar um pouquinho da sua história. Tá. Como que foi esse primeiro contato com a psicanálise? Por que você escolheu a psicanálise? Vou tentar dar uma resumida, então. Eu não era dessa área, então eu sou formada em design de interiores e estudava arquitetura. E quando eu casei, em 2015, a empresa onde eu trabalhava faliu. Então, eu fiquei desempregada, fiquei em casa enquanto meu marido trabalhava. E foi quando eu comecei a fazer alguns freelancers. Então, eu trabalhei um pouquinho de cada coisa. Eu trabalhei em evento, casamento, decoração. Só que tudo começou a mudar na pandemia. Eu acredito que não só para mim, para muitas pessoas, muita coisa começou a mudar depois da pandemia. E na pandemia, eu me deparei... A gente já tinha a empresa aberta, né? Então, assim, depois que a empresa onde eu trabalhava faliu, eu trabalhei em alguns freelancers, nós abrimos uma empresa no ramo do meu marido, que é de TI. Só que na pandemia, começou a me vir um questionamento assim, qual que é meu propósito de vida? Eu já trabalhava com meu marido, mas o que eu vou fazer aqui nessa terra? Por que eu vim para essa terra? Eu acho que a maioria de nós, às vezes, nos questiona, né? Você tinha 30 anos? Não. Não. Estava próximo dos 30. Não. Parece que Eu a gente acho que eu chega tava nos 30, a gente fala, e agora? Começa O que eu um vou monte fazer de da minha questionamento. vida? Então, os meus questionamentos começaram nos 27, 28. Começou um pouquinho antes dos Isso. 30. Então, eu acho que a pandemia deu esse boom, né? E aí eu comecei a questionar mais, assim... Despertou isso, né? Porque a gente também via as pessoas falecendo, e aí você vê a vida é tão curta, e o que eu tô fazendo, né? Com certeza. E aí eu fazia essas perguntas, e o Dizscope, do Douglas Gonçalves, Sim, conheço. na pandemia eles abriram vários cursos gratuitos pro pessoal que estava em casa, né? E eu comecei a fazer um curso atrás do outro, então tinha Descubra o Seu Propósito, Dons, e aí eu comecei a fazer os testes, e todos os testes sempre voltados para pessoas, cuidar de família. Eu falei, olha, então já tem um padrão aí, é nesse caminho. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com a psicanálise, quando eu comecei a participar de algumas lives online, de uma psicanalista famosa, e eu percebi que aquilo era muito profundo, sabe? Enquanto ela falava sobre o assunto, eu ia lembrando da minha infância, da minha vida, e eu... Gente, tem muita coisa aqui, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu comecei a identificar traumas, e eu falei, isso é trauma? Mas eu achei que isso não era trauma. E foi meu primeiro contato com a psicanálise, foi aí. Foi daí que você descobriu a psicanálise. Isso. Mas ainda eu sabia não exatamente o que ela era, eu sabia que era algo profundo. Eu falei, nossa, esse negócio é profundo, faz efeito, né? Te despertou alguma coisa ali. Isso, uma curiosidade. Uma curiosidade. E foi a partir desse momento também que tudo mudou, porque a pandemia, eu acho que foi ali em 2019, mais ou menos. Isso, início de 2020, que deu o boom, né? Que deu o boom. E foi nesse período que tudo mudou na nossa vida. Então, no final de 2020, a gente estava mudando de cidade, a gente estava morando num lugar longe de toda a família. Então, tudo mudou, né? Dentro, mudou fora. Então, nós viemos para Jacareí, eu e meu marido,
longe da família, com ninguém, no meio da pandemia, sem ninguém para conversar, nós dois dentro de casa. Eu brinco que a gente falava... Trabalhando 24 horas juntos. Trabalhando 24 horas juntos. E assim, eu até brinco que eu fazia amizade com as caixas do Chibata. Porque eram as únicas mulheres que eu conseguia falar, né? Ali numa compra. E você morava ali perto, rapidinho, ali, né? Morava ali No de centro. frente, E aí foi quando começaram a acontecer alguns eventos mentais, emocionais comigo. Eu comecei a ter crises de pânico, comecei a ter crises de ansiedade. E eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha tido aquilo. E um casal de amigos nossos de São Paulo vieram nos visitar. E eu compartilhei com ela, né? Eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Ela falou, Dai, não seria melhor você passar no psicólogo, você fazer terapia? Aí, o que eu respondi pra ela? Olha, amiga, eu não quero passar porque na minha adolescência eu já fiz terapia durante um tempo. Eu já descobri algumas coisas, então tô de boa, não quero. Ela, faz o teste, né? Pesquisa tudo, e ela me indicou uma psicóloga. Faz um pouco, algumas sessões e vê o que você acha. E aí foi incrível, porque eu comecei a me conhecer. Então, assim, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu tinha uma baixa autoestima, assim, gigantesca. Era horrível a sensação. E aí eu comecei a tratar tudo isso, né? E a entender o que era uma crise de ansiedade, entender o que era um ataque de pânico, tudo isso. E aí começaram-se os processos. E no meio de tudo isso, eu me tratando, as pessoas chegavam até mim, algumas igrejas que a gente começou a frequentar, desabafar problema. Porque a minha vida sempre foi... As pessoas chegam até mim para contar, né? Eu sempre tenho essa paciência para ouvir. Então, enquanto eu estava me tratando, as pessoas vinham até mim e eu me tratava e ajudava as outras pessoas. E isso aconteceu durante um tempo. E aí, algumas pessoas começaram a compartilhar comigo, por que você não estuda sobre, né? Para você realmente tratar as pessoas, né? Cuidar. Eu falei, não, eu já tenho um trabalho, eu não quero ir por esse lado. Só que se fez necessário nos últimos anos que eu começasse os estudos, assim, certificação, né? E você estava se curando e ajudando as outras pessoas. Eu fiz a terapia durante alguns anos, só que aí eu acabei agora passando para análise psicanalítica, porque se fez necessário também, que é algo mais profundo. E você começou assim, procurando, bem superficial inicialmente, depois que foi aprofundando, foi despertando. Eu comecei a ver que eu comecei a ver que tudo fazia sentido. Quando nós paramos de focar no outro para encontrar um culpado e começamos a olhar a nossa história para dentro, é onde acontecem as maiores descobertas. E eu escutei você falando esses dias, acho que foi até no outro podcast que você participou, que quando a gente acha, geralmente na nossa dor, é onde a gente encontra o nosso propósito de vida. Sim. E esse tal propósito de vida que todo mundo quer encontrar. Eu mesmo eu sempre falo isso muito pro meu marido. Como eu quero encontrar o meu propósito de vida. Sim. É algo que... É o que você falou, é aquilo que você realmente se encaixa e fala, é isso que eu quero fazer. Você encontrou isso na psicanálise? Sim, eu encontrei isso, eu acho que não só na psicanálise, eu encontrei isso no olhar para o outro. E ajudar o outro. Ajudar o outro. Porque é onde você trouxe aqui a questão da dor. É algo que às vezes as amigas, ou às vezes alguns pacientes também me perguntam, qual que é o meu propósito? Vamos conhecer um pouquinho sua história. Quando você começa a se conhecer e conhece a sua história, você consegue escrever o seu propósito. Então, para mim, é pessoas e família. Porque é onde aconteceram os meus maiores traumas, mas também os meus maiores encontros. Então, foi nessa questão familiar, né? Eu acredito que para todo mundo tem essa questão familiar. Sim, com certeza. Só que para mim foi algo particular, assim. Então, foi o que mais impactou ali, né? Isso. Foi observar que no meio dos traumas, das dificuldades, dos erros, enfim, dos problemas, se fazia sentido eu perceber assim, não, peraí, família é importante e dá certo, mas como? Então, vou pesquisar. E aí? E aí você começa nessa busca, e você vê, não, faz todo sentido, porque a família é a base. Ela é a base da sociedade, ela é a base da igreja. Então, quando a gente começa a consertar
a base, a olhar para a base e ver assim, peraí, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do... Quando você começa a viver realmente a família, aí você tem uma igreja saudável, você tem uma sociedade saudável, mas começa na família. E é onde, Mai, as pessoas não querem olhar, porque é difícil. É difícil. Mas é onde se faz necessário olhar. E é onde é mais difícil você mudar, né? Sim. Assim, é convivência, é difícil. É complicado. Sim, e a questão casamento, também... começa no casamento, né? E a questão dos padrões, né, Mai? Porque, assim, nós somos não só o resultado dos nossos pais. Nós somos o resultado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, é um ciclo. E eu gosto muito eu gosto muito de falar assim, se nós não quebrarmos esse ciclo vicioso de repetir padrões negativos, destrutivos, a gente vai passar para a próxima geração. E aí isso não para. Então chega um momento, eu e o meu marido, a gente fala isso. Na nossa parou aqui. Eu não quero dizer assim que a partir da nossa não vai ter problema. Só que hoje a gente consegue enxergar mais coisas. E olha, tem certas coisas melhorar que a gente... cada geração. Isso. Tem certas coisas que a gente não quer passar para frente. Então, quando nós temos conhecimento, o primeiro passo, conhecimento, eu decido o que eu vou fazer com aquilo. Então, eu decido, eu tenho conhecimento disso, eu quero ou não passar. Então, tem muita coisa boa da minha criação que eu quero passar. Mas tem coisa que eu tenho conhecimento que eu falo, não vai fazer bem. Só que é o conhecimento. O que acontece desse ciclo vicioso? A pessoa não tem conhecimento, então, inconscientemente, ela repete aquele padrão. E aí cai naquela coisa, você nem sabe o porquê que você faz o que você faz. Você só faz. Nossa, por que eu explodi hoje de raiva? Você já parou para prestar atenção que a raiva, às vezes, não é o filho, não é o marido? Às vezes, você vê no marido o seu pai. Às vezes você... É a gente mesmo, né? Somos nós. Subconsciente, né? Que você falou. E é tudo no subconsciente, né? É muito doido isso. Você vai ver, você já tá lá explodindo, xingando. Eu sou dessa. Você já vai... Então, o legal que você pegou do subconsciente. O subconsciente tem a consciência. Então, tudo que nós lembramos, tudo que nós sabemos está na consciência. O subconsciente que a gente entende é onde eu consigo coletar algumas informações. Então, por exemplo, você lembra de algumas coisas da sua infância. Ele é o subconsciente. Então, quando você precisa de uma informação, você abre, tipo, a gaveta. A caixinha. Isso. E você pega aquela informação. Só que a psicanálise, ela vai mais... Por que eu falo que ele é o mais profundo? Ela vai no inconsciente. Sabe por quê? O que é o inconsciente? Você nem sabe que tem a caixa. Você não consegue sozinha encontrar essa caixa inconscientemente. E abrir inconscientemente. Você não tem acesso a essa informação. Um filme que mostra muito isso é o Divertidamente 2. Assisti. Ele fala, sabe aquela parte que fala das memórias, onde estava tudo apagado lá no fundo e ela aí? Sim. Então, é tipo, ali. Joga ali que vai esquecer. Joga que vai esquecer. E realmente, mas esquece. O barato é que isso acontece na infância. Então, por isso que é tão importante, a psicanálise também foca muito na infância. A infância é a formação. Então, na infância é onde a criança vai receber os primeiros estímulos, bons e ruins. É onde a criança vai aprender o que é amor, o que não é amor. É tudo ali. Quando a criança passa por algum período traumático, ou quando a criança passa pelo crescimento mesmo, a memória, ela vai pegando algumas coisas, o cérebro vai pegando algumas coisas, essas memórias, e vai jogando para o inconsciente. Por quê? Poupa energia. Se nós lembrássemos de tudo, ia demandar muita energia do nosso cérebro. Então, vai jogando. Isso que não serve, porque igual o filme. Não vai entrar tudo, né? Não vai caber tudo vai ali. Caber. Vai ter que deixar então, faz assim, isso não é importante. Então, eu jogo. No Divertidamente fala isso. Exatamente isso. Algo de ruim? Não. Não deixa ela lembrar, não. Ela vai sofrer. Isso é o que o nosso cérebro faz. Não deixa a Mai lembrar dessa memória, porque isso traz sofrimento. Então, o que eu faço para proteger a Mai? Eu pego e jogo no inconsciente, para ela nunca ter acesso. Só que essa memória, ela vem para a consciência de uma forma deturpada. O que isso quer dizer? Você não tem consciência daquela memória. Só que, às vezes, um impulso de raiva, às vezes uma depressão, uma ansiedade, é uma forma que a consciência conseguiu trazer isso.
de uma forma deturpada. Então, você não sabe o porquê veio a ansiedade, mas é decorrente àquela lembrança que você não tem acesso. Que você não tem acesso. E aí, a psicanálise, o analista, ele vai estar junto com o paciente falando assim, tá, você é ansiosa? Eu não vou tratar a sua ansiedade, eu vou descobrir o porquê que você é ansiosa. E aí eu vou Descobre caminhar... a causa, então, raiz. Isso, a raiz do problema. Entendi. Eu vou caminhar junto com você, a gente vai descobrir por quê. E é um mergulho dentro de você mesma. E incrível. É muito, assim, é muita parte, é muita técnica, né? Até, inclusive, essa segunda pergunta que eu tenho pra você é uma dúvida que eu tenho e acredito que muitas pessoas tenham e não pergunte. Qual que é a diferença de psicologia entre essas todas, né? Psicologia, psicopedagogia, psiquiatria e a psicanálise. A psicanálise, tá. Essas psis... né? Saúde, isso, das ciências da saúde mental, elas são focadas mais no comportamental. Então, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo da ansiedade. Sim. Eu pego a ansiedade e eu trato assim, a ansiedade não te faz bem. Então, Mai, vamos aprender algumas técnicas de respiração, desfocar do problema para que você se sinta menos ansiosa. Resolveu? Nossa, eu tô me sentindo melhor. Só que, às vezes, uma outra coisa acontece e aquela sensação vem de novo. Então, você sempre tem que ficar testando aquelas práticas para que você se sinta melhor. É mais comportamental, mais visível. Então, eu falo para você assim, olha, Mai, você faz terapia? Faço. Como que está a sua ansiedade? Está controlada. Só que você sabe o porquê que você é ansiosa? Não, mas está controlada. A psicanálise vai te falar assim, mas por que você é ansiosa? Olha, eu descobri que foi na minha criação, acúmulo de informações, eu não conseguia saber lidar com isso. E aí, hoje, na fase adulta, por exemplo, quando eu vou lidar com alguns problemas, vem a carga não só da mãe adulta, a carga da mãe criança. E aí vem, por exemplo, as crises de ansiedade, muito mais intensas. Vai muito além, então, a psicanálise. Vai além. Então, essas psis, das ciências da saúde mental, elas tratam a consciência. Elas vão enxergar a sua consciência, o que você lembra. A psicanálise vai tentar encontrar o que você não lembra. Então, ela vai na raiz do problema. Não, muito mais, se você for pensar em todas essas psi, a Ela psicanálise ela é mais profunda. eficiente, mais profunda ali, né? Não que as outras não... Acho que uma complementa a outra, certo? É que, assim, existem algumas pessoas, Mai, que não estão preparadas para lidar com problemas. Você tá gostando desse podcast, né? Para você que tem interesse em gravar um podcast com toda essa estrutura e iluminação, você que é do Vale do Paraíba, clique aqui nesse link abaixo e fale com a gente no WhatsApp. Porque dói, né? Dói. Deve doer muito. Eu nunca fiz uma terapia. E inclusive, daí é uma outra questão. Como é que funciona como que é a terapia? Vou marcar aqui um horário com você. Você até, inclusive, tá fazendo alguns agendamentos já, viu, gente? A Day tá atendendo, começou a atender. Depois a gente divulga os seus arrobas, tanto Instagram, WhatsApp. Sim. A gente coloca aqui no final. Mas como é que funciona essa sessão de terapia na psicanálise? Eu vou trazer algo aqui que é bem interessante falar para as pessoas também, para diferenciar a questão da psicologia, psiquiatria com a psicanálise. Nós não chamamos de terapia, porque a terapia ela visa o comportamental e ela visa a cura. Como a psicanálise ela tenta enxergar a causa, nós não trabalhamos com diagnóstico. Então, eu não olho para você como a Mai que, nossa, eu te dei o diagnóstico que a Mai é ansiosa. Não. A Mai, ela teve uma história. Eu olho para a Mai como uma pessoa que tem uma história. Ela não é definida pela sua ansiedade. Então, nós usamos a análise. Não é terapia. Não então. é terapia. É uma análise. É uma análise, porque eu vou te analisar. Eu vou analisar quem é a Mai. A Mai não é a ansiedade. Quando eu falo de terapia, eu olho a Mai como um diagnóstico. Comportamento. Isso. Entendi. Então, vamos tratar essa ansiedade. Não. A gente vai ouvir a história dela, não a ansiedade. Então, tem essa questão. No setting analítico, né, que é um termo técnico, ali na clínica analítica, existe a analista, por exemplo, eu, e, por exemplo, você é o paciente. Nós usamos muito a associação livre. O que é a associação livre? Você vai conversar. A gente vai conversar como eu estou conversando aqui com você.
Só que a diferença de nós estarmos aqui em podcast, no YouTube, e a diferença da clínica é que eu vou te analisar. Então, você está falando comigo aqui, eu não estou te analisando, nós estamos tendo uma conversa. Sim. Dentro da clínica, eu vou te analisar. Eu vou analisar como que você fala, algumas palavras que você, às vezes, está usando, que você nem percebeu que está usando. Eu vou perguntar o que aquela palavra significa para você. Que é algo muito interessante, por exemplo, na psicanálise, que, por exemplo, você me fala... Vamos pegar um exemplo bem comum. Mulheres que aceitam viver em um relacionamento abusivo. Seja ele físico, emocional, sexual, aceitam viver nesse relacionamento abusivo. E aí a gente pode olhar para essa mulher e falar assim, ela tá com ele porque ela quer. É muito fácil, você não sabe a história dela. Só que existe um padrão comportamental. E em inúmeros casos, mãe, essa mulher aprendeu na criação dela e na infância que o abuso é demonstração de amor. Então, para ela, o marido a ama. E ai de você, né, sim, ai de você se falar que ele não ama, porque é amor para ela. Então, na clínica, eu preciso entender o que é amor para você. Amor para você é diferente do que amor para mim. Então, uma mulher, por exemplo, que foi espancada pelos pais, os pais eram aqueles que ela amava. E eles batiam e depois falavam o quê? Eu te amo. O marido que bate e fala eu te amo, representa o amor para ela. Então, na clínica, eu preciso entender o que é amor para você. Eu enxergo você como a Maiara. Eu não vou enxergar você como mais uma, não. A Maiara tem a sua história, a Maiara tem os seus significados. Então, é muito, a gente fala, é muito subjetivo. Eu enxergo você como um indivíduo único. E por isso que é também muito profundo. É uma análise, então. É uma análise. Então, eu observo a forma que você se comporta. Às vezes, a pessoa está se sentindo desconfortável com algum assunto. Eu não preciso falar, olha, eu não quero falar sobre isso, que eu estou me sentindo desconfortável. Às vezes, você percebe que a pessoa fica... Quer sair dali. E aí, você tem que respeitar. E quem manda na análise não é o analista, é o paciente. É o paciente. O que é muito diferente das terapias, né? Porque a terapia, por exemplo, o psicólogo fala assim, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Ele que direciona. E aí você tem que seguir. Você tem a sua tarefa diária, você tem que fazer o exercício, tem que fazer isso, isso e isso. Ali, na clínica, se você quiser entrar no assunto, você entra. Se você não está confortável em falar sobre isso, eu não tenho direito de invadir a sua privacidade. Porque a sua mente não está preparada para lidar com isso ainda. Então, existem alguns momentos ali no atendimento que eu observo que a paciente não está confortável. Às vezes, ela traz um abuso. Olha, aconteceu um abuso na minha infância. Mas você percebe pela linguagem corporal dela que ela tocou naquele assunto, só que ao mesmo tempo ela fica, não, eu não estou preparada para lidar com isso. E como uma profissional que enxerga uma pessoa e não um paciente, não um dinheiro, não viso isso, não, peraí. Então, a gente pode parar por aqui e aí eu levo ela a falar sobre outro assunto, onde ela se sinta mais confortável. Por quê? Esse respeito com o paciente leva para que o paciente traga depois desse abuso de uma forma mais espontânea, não é forçada, mais leve, com mais detalhes, o que é importante para que eu entenda como que aconteceu, com quem que foi, o que significou para ela. E essa questão que você falou do abuso, eu já ouvi falar várias vezes por diversas pessoas que o ideal é que o profissional não seja conhecido do paciente. Sim. Tem essa ética profissional mesmo, né? Porque realmente você ter ali o contato, ser amiga, pode ser que eu não fale tudo para você, né? Não exponha tudo. Ou até mesmo, vocês não usam nenhum tipo de medicação na psicanálise, não. É mais a questão só mesmo a psiquiatria só mesmo. a psiquiatria, porque eles podem estar medicando, né? Mas é isso mesmo? Daí não pode, se você é conhecida, uma amiga próxima ou da família,
não é indicado que você trate aquela pessoa. Sim. Analise aquela pessoa, no caso. Isso levando para todas as ciências da saúde mental. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas de que não é porque você tem um parente que é psicólogo que você vai se consultar com esse profissional. Porque existe o emocional, é muito difícil. Eu, por exemplo, vou tratar meu irmão. Eu vou analisar meu irmão. É muito difícil eu não ser imparcial, porque eu conheço muito mais sobre ele. E às vezes eu quero que ele faça algo que eu quero. Eu não quero que ele tome a decisão, porque vai ser o melhor para mim, às vezes. Eu sei que vai ser o melhor para minha mãe, para o meu pai, para a esposa, enfim. Então, não existe essa imparcialidade. O que eu, particularmente, Daiane, faço é que quando me perguntam, amigas, por exemplo, próximas, que me pedem conselhos ou me passa alguma situação onde eu consiga aconselhar, eu me esforço para ser imparcial. Então, eu sou muito sincera. Então, amigas que às vezes me perguntam alguma coisa, falam, eu sou sincera, é assim, vai doer, mas é a verdade. Só que eu não posso te analisar. Então, eu vou até aqui. A partir daqui, por favor, busque um profissional para te atender. Já aconteceu da amiga virar a cara, não querer mais conversar com ela? Porque pode acontecer, né? Já. Pode acontecer. Tem gente que não gosta de ouvir. Já perdi amizades por conta disso. Sim, porque tá é muito fácil. Verdade, né? E é muito fácil, Mai. Eu convivo com você. Nós somos amigas, estamos convivendo e tudo mais. E aí nossa, Mai, como você tá linda hoje. Nossa, Mai, a sua casa. Nossa, Mai, seu casamento. Sempre elogia, aquela coisa confortável. Massageia o ego. Aí um dia eu falo assim, olha, Mai, eu não gostei daquilo que você fez. Me magoou. Tem pessoas que não conseguem receber crítica. É a tal da maturidade. Isso. Por quê? A crítica ajuda para que você cresça. Se você tem uma pessoa do seu lado, uma amiga que só te elogia, tem uma pulguinha atrás. Alguma coisa errada tem. Porque nós não somos perfeitos. Não somos. Então, tem alguma coisa de errado. E eu vejo que a geração de hoje, né, tá cada vez mais desse jeito. Eles não conseguem ouvir não. E aí entra o que você falou da família, a base. Sim. As famílias estão desestruturadas. Sim. Como que vai ter filhos estruturados? Não tem como, a conta não fecha, né? É porque a gente passou de uma geração que enxergava a criança como um objeto e mais um braço para trabalhar, para uma geração que deixa a criança mandar na casa. Então, são dois extremos. Então, assim, não, meu filho não vai trabalhar, mas meu filho, ele dita as regras. Ele escolhe a hora que ele come, ele escolhe tudo, porque eu não posso abusar da criança. Mas espera aí, você continua sendo o pai e a mãe. A criança não tem maturidade para tomar suas próprias decisões. E aí, uma geração que não ensina para os seus filhos o não, quando essa criança recebe o não fora, como que ela vai reagir? Os limites que não tem. Não. Eu não aceito, não. Existe. Aí a amiga vai falar a verdade e não consegue, não aceita. Então acha já que tá aconteceu. sendo ruim. Já. Por isso que é melhor não misturar, né? Então, tem que passar com um profissional que realmente não dá pra misturar a amizade e a questão da análise, né? Não, e familiar também, porque é impossível a gente ser imparcial 100%. E tem o emocional, né? Então, por exemplo, eu analiso uma amiga e ela me conta um caso muito traumático que aconteceu com ela. Eu vou chorar junto com ela. Então, como que eu vou analisar ela, sendo que eu estou me compadecendo? Não que o analista não se compadeça quando o paciente compartilha, por exemplo, uma situação traumática. Sim, tem Só que é diferente. Porque se eu estou como analista ali na frente do meu paciente e ele compartilha algo delicado, se eu começo a chorar junto com ele, que estrutura que eu passo ali? Vai ficar os dois chorando. Exatamente. Nada vai ser resolvido. Então... E se você leva para você aquilo, né? Também, Sim. eu já ouvi psicólogas falando isso. De que você... levava, sabe? Depois da terapia, levava ali o problema daquela pessoa. É delicado com essa ela. É delicado. Foi até no curso de oratória que eu fiz e ela reportou isso assim pra gente, sabe? Ela falou que realmente até o curso ajudou ela a separar porque ela levava, dependendo da história, do que a pessoa tá ali contando para ela, né? Passa, né? Algo que, uma das coisas, né? Porque são várias, que por que eu decidi ir
psicanálise e não pela psicologia. É a questão dos pilares da psicanálise. Um dos pilares para que nós possamos exercer a psicanálise é que eu faça a minha análise pessoal. Por quê? Nós chamamos isso de atravessar. Quando eu estou, por exemplo, analisando um paciente e o paciente compartilha algo comigo que lembra alguma coisa que eu já vivi, ou lembra alguma coisa que é sensível para mim, é impossível que isso não me atravesse. É impossível. Só que, como eu estou fazendo a minha análise, eu trato isso. O que acontece inúmeras vezes de psicanalistas que não fazem análise pessoal, psicólogos que não se tratam? Não consigo lidar com esse problema. E isso é prejudicial para o paciente, porque eu não vou ser imparcial. Então, o caso do casamento. Se a paciente relatou para mim que ela está sofrendo alguma coisa por parte do seu parceiro e eu já tive alguma experiência parecida, eu vou ficar do lado dela. E eu vou ficar contra ele. Só que às vezes na situação dela, ela está precisando mais de ajuda do que ele. Então eu perco essa imparcialidade. Então é super importante que os profissionais cuidem dos seus problemas. Tem uma professora, por exemplo, nossa, que ela já está o quê? Nos seus 50, 60 anos. Então, ela tem uma jornada gigante aí, né? E ela ficou um tempo, ela se deu alta e falou, tô legal com a minha análise, porque a gente não faz também pro resto da vida. E ela ficou alguns meses ali sem fazer análise e tratando. Só que uma vez chegou uma paciente na clínica dela, que ela falou assim pra gente, parecia que ela estava narrando a minha história. Muito parecida com a história dela. Aí mexeu. Atravessou. Porque ela ficou emotiva, começou a dar gatilho, os famosos gatilhos. Ela, então. E aí ela fez o quê? Muito sábia, eu preciso voltar para minha análise. Porque se ela continuasse ali, não, eu me garanto, que acontece muito com os profissionais, infelizmente. Eu me garanto, eu estudei. Principalmente os mais antigos, né? Os mais experientes, Sim, talvez. já li muito, né? Já estudei muito, mas, gente, olha, quanto mais a gente estuda, a gente não sabe nada. Isso é fato. Então, eu não posso falar assim, olha, eu sou PhD, tenho mestrado. É humilde você falar, quanto mais eu estudo, eu não sei nada. Porque sempre vai aparecer uma coisa nova. Ou, às vezes, aparece a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então, um dos pilares é a teoria. Então, eu sempre tenho que estudar. É um constante aprendizado. Então, assim, não é porque eu me formei que eu paro de estudar. É constante. E sempre atualizando. Isso que eu pensei. Porque vai atualizando, né? Não para. Os problemas e a mente humana vai mudando muito, né? É muito doido, se você for ver assim. A gente muda a todo momento. Muda de opinião, muda de... O estado emocional, né? Sim. Depende do momento da sua vida, do que você está vivendo, do emprego que você está. Impacta em tudo, né? Coisas, né? Realmente, e cada dia a gente pode mudar, daí você não tinha filhos, aí você passa a ter. Sim, aí muda tudo. Então, assim, aí muda tudo. Eu mesmo tô aqui desesperada já, daqui no final do ano vai nascer um filho, gente. Vai e aí mudar, espero que nasça uma mãe. E é tudo muito novo. E a gente vai ter... É o que você falou, ser humilde para aprender. Ser humilde, ter um coração aberto, uma mente aberta para aprender. Sim. A cada novo dia a gente tem chance de recomeçar e de fazer melhor. Com certeza. Aí tem esse pilar, por exemplo, dos 3. Tem o da teoria, e aí tem da análise pessoal, que eu preciso, como analista, fazer a minha análise, estar em dia com a minha análise. E tem também da supervisão. O que funciona a supervisão? Enquanto eu não tenho uma jornada de profissional, como que eu posso dizer, maior, uns 10, 15 anos. A gente não tem isso, uma experiência melhor. A gente não data ali, né? Um período exato. Eu preciso ser supervisionada por um profissional mais experiente. Legal. Então, nós precisamos passar por esses 3... 3 pilares, Isso, são 3 pilares. Então, é muito importante, por exemplo, pessoas que não saibam... Você tem o direito de perguntar para o seu analista. E você percebe também quando o profissional não está com essa análise pessoal, né? Então, um profissional, por exemplo, que quer te ensinar... Se você pega um profissional... um psicanalista, que ao invés de ouvir você, ele fala mais, tem alguma coisa errada. Porque quem manda na sessão... É o paciente. Quem é a primazia... Isso, é o paciente. Então, um profissional que você paga por 50 minutos, e aí
meia hora, ele tomou todo o tempo e você só ficou... O que ele analisou? Nada do paciente, nada. Existem muitos profissionais, infelizmente, que eles querem ensinar. Eles não querem ouvir. Então, é algo também que eu sempre falo nos meus conteúdos. Prestem muita atenção. Porque não é porque a pessoa fala que ela estudou, que ela se formou, que ela atende, que é um profissional de qualidade. Porque daí tem a parte humana também, né? Daí Sim. primeiro, né? Se você não tiver esse tato humano, não adianta todo o diploma e tudo. Claro, é importante as técnicas e tudo mais, mas e o lado humano de você olhar para o outro, né? A empatia e tudo, que foi o que fez você estudar, Sim. né? A psicanálise. Não por dinheiro ou por nada disso. Claro que é consequência, né? Mas... e isso não é só na psicanálise, todas as profissões. Tem pessoas que só estudam aquilo e tá ali só para a área da saúde. Eu que sou da área da saúde também, como eu vejo isso. Só para cumprir a vaga, não é? Exatamente. Para pegar o salário ali do mês. E não é isso. Que aí foge também daquilo que você falou, né, Mai? Acho que muitas pessoas também se colocam nessa situação porque elas não sabem a importância de você cumprir o seu propósito de vida. Exatamente. Então, tem pessoas que só estão preenchendo... Estão perdidas ali, estão não sabem perdidas, o que tá fazendo. Estão perdidas. Você vê muito isso, por exemplo, em atendimento ao cliente. Muito. Pessoas que estão insatisfeitas, que estão com problemas, e elas desabam na frente do cliente ali, problemas delas. E aí gera aquele conflito todo. Esses dias aconteceu uma situação com a gente no Shibata do JB. Né? E é até interessante a gente falar sobre esse assunto aqui. Estamos falando do Vale, do Shibata, enfim. Nós estávamos ali e aconteceu uma discussão em público. E quando eu e meu marido, a gente ouviu um grito feminino, a gente já imagina o pior, né? A mulher tá sendo espancada, enfim, foi todo mundo ajudar. Acabou que era uma discussão de homens mesmo, vários indo pra cima um do outro, brigando, enfim. Meu Deus. Eu falei, nossa, deve ter sido alguma coisa bem séria para um homem partir pra cima do outro, né? E a gente foi pro nosso caixa e ficou observando, né? Eles passando a compra, observando o que estava acontecendo com aquela situação. E ouvindo o rapaz, a briga foi porque um furou a fila do outro, e pediu desculpa, o outro não aceitou. A intolerância, como é que tá? Mas aí foi o que eu falei pro Rafa. O problema desse cara é porque o outro furou a fila? É muito mais profundo que isso, mãe. Às vezes o cara tem problema com injustiça. Às vezes o cara sofreu alguma coisa parecida muito, na infância. Trauma. E aí ele reage. E o inconsciente é isso. Você não tem lembrança, mas você reage na hora. E aí vem aquela coisa, caramba, por que eu fiz isso? Algumas pessoas, né? Porque tem pessoas que nem fiz, e eu sou assim mesmo, você tem que aceitar. Tem pessoas que são assim. Sim. Mas... E são pessoas que nunca vão buscar ajuda, né? Acham que não precisam da ajuda, né? É algo que é bem triste da gente ver dessa questão de saúde mental, Mai. Porque, assim, é uma ciência nova. Então, é de 1900 pra frente. Já existe essa coisa de, tipo, peraí... É algo novo, tem muita gente que tem um pouco de medo e tudo mais. Ela trata algo que você não vê. Então, por exemplo, eu vou num oftalmo, eu trato coisa que eu tô vendo o médico examinando, eu tô segura, eu tô vendo, ainda que com medo, ainda com receio, eu tô vendo. Mas tratar algo que você não vê, traz esse medo nas pessoas. Só que quando você percebe que algo que você não vê, que dita praticamente o seu comportamento, aí a gente passa a colocar, não, peraí, pago um convênio. Dentro pra fora, né? Se eu pago um convênio médico, eu preciso fazer isso. Por quê? Eu vou cuidar do externo, sendo que o interno vai impactar o externo. Muitas pessoas têm problema de coração, muitas pessoas têm problema de gastrite, têm problemas seríssimos de saúde decorrentes de uma saúde mental precária. E a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Sim. Não é nem no Brasil, é no mundo. As pessoas então, morrem a todo Você sabe momento. disso, então. E é tudo daqui, né, Dai? Tudo começa aqui. E pressão alta e alimentação, daí entra tudo, né? Sim. Alimentação, porque a pessoa fica ansiosa, fica nervosa, quer comer. E aí tem aquela questão compulsiva, né? É legal o que você trouxe de compulsão.
As pessoas me perguntam muito essa questão de compulsão alimentícia, né? Alimentar, compulsão Sim. alimentar. Nossa, eu fico nervosa e eu vou pra Quero comida. comer tudo. E é algo que acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que não. Eu fico nervosa, eu vou correr, alguma coisa. E é interessante você se lembrar e tentar associar o que acontecia na sua infância. Então, por exemplo, aconteceu um caso de estudo nosso. Que a mulher, ali na análise, né, ela compartilhou. Falou assim, nossa, quando eu tô nervosa, eu como uma barra de chocolate inteira. Eu vou sempre pro chocolate, sempre pro chocolate. E o que aconteceu? Na infância dela, em alguma situação que às vezes passava ali de dificuldade dentro da casa, brigas e tudo mais, a mãe dava um docinho. Então, toma aqui, filha, um chocolatinho. Pra, tipo, trazer uma... A intenção da mãe era aparentemente aliviar, boa. sim. Porque a criança tá estressada, tá vendo tudo aquilo. Toma um docinho, a criança... Opa, nossa, me trouxe uma coisa boa, uma sensação boa. O que acontece com essa criança na fase adulta? Eu tô no meio de uma dificuldade. Eu preciso do doce. Aí você fala pra pessoa assim, por quê? Eu pergunto, por que você precisa do doce? Eu não sei. Tá no Mas eu inconsciente. preciso do doce. E aí você, na análise, vai descobrindo que, peraí, a mãe mostrou que o doce era o que aliviava a tensão. Então, eu entendo que só o doce tem a capacidade de aliviar. Isso é muito verdade. Essa tensão. Eu trabalho com coletas de exames de sangue, pra quem não sabe. E assim, as mães, gente, eu fico vendo assim, elas oferecem de tudo naquele momento pra criança deixar fazer a coleta. Mas a criança pediu? Não pediu. E assim, ela oferece o presente, o sorvete, oferece tudo, até a alma. E aí pra criança deixar. E a criança não pediu. Realmente, a criança não pediu. Não. É uma necessidade da criança ou é do adulto? Então. Entendeu? Às vezes a criança nem nessas situações de coleta, você observa muito. Às vezes a criança nem tá desconfortável. A criança ia dar conta. Mas a mãe tá desconfortável. Ela só tá chorando, porque não é legal mesmo. E a criança precisa chorar, não precisa? Precisa expor, né? Qual a dificuldade? E assim, aí teve uma menininha que voltou esses dias, ela já tinha ido uma vez, ela voltou pela segunda vez porque o médico precisou fazer alguns outros exames, e ela falou, mãe, o que eu vou ganhar? Olha pra você ver, já lembrou que da outra vez a mãe prometeu, e aí a mãe já prometeu outra coisa. Mas aí já aprendeu. Então, quem começou isso foi a mãe. E aí depois cria-se, às vezes, uma criança que só faz coisas pela troca e pergunta, onde que essa menina aprendeu isso? Com a mãe. Com a mãe, lá, É verdade. lá atrás. Então, assim, algo que acontece muito, mãe, as frustrações e dificuldades do adulto, a gente inconscientemente passa para a criança. Então, acontece muito. Pais frustrados com profissões que eles não conseguiram alcançar. Eles projetam nos filhos. Exatamente. Nossa, eu queria ser isso, mas não consegui. E aí frustra os filhos, porque os filhos também não conseguem, daí fica todo mundo frustrado. Porque não faz parte, às vezes, da personalidade. O pai impõe aquilo na criança e vê que não deu certo. Nossa, mas não serve para isso. Porque a personalidade não é a mesma que a sua. O gosto da criança, você já observou? Como que é a criança? O que ela gosta? Qual que é o temperamento? Às vezes você quer levar a criança para ler, mas a criança não quer ler. Às vezes a criança quer tecnologia, quer outra coisa. Então, é muito importante os pais observarem quais são os dons da criança, porque a criança tem os dons próprios, o temperamento próprio. Então, frustrações dos adultos a gente passa para as crianças. Então, nós, por exemplo, nós somos resultado de muitas frustrações dos nossos pais. E o peso que a criança leva, né? Demais, porque né? leva, né, o peso do... Olha, minha mãe e meu pai quer que eu seja isso, eu preciso... E eu não consigo. E aí, o que eu faço com essa informação? E aí você cria pessoas sem identidade. Porque às vezes a gente pergunta para a pessoa adulta, o que você gosta de fazer? É uma pergunta que eu faço muito. O que você gosta de comer? Por exemplo, você, o que você gosta de comer? Um prato favorito? Eu gosto de estrogonofe. Amo estrogonofe. Estrogonofe. Ele te lembra alguma coisa? Por que você gosta do estrogonofe? Você sabe? Me lembra a casa da minha avó. Memória Comida da minha avó. Infância, certo? E às vezes, o que você não gosta de comer? Algo que te dá... Que eu não gosto de comer. Isso é difícil, viu? Porque eu gosto de comer quase tudo. Mas tem alguma coisa. Tem muita memória afetiva da avó. Tem muita memória afetiva da avó. Que eu não gosto de comer. Eu não gosto de comer... Eu não gosto muito de pamonha. Não gosto de pamonha. Você tinha isso na infância ou não?
não, nunca gostei de pamonha. Eu experimentei e não gostei. Achei Então, meio... não tem memória Gosto afetiva. de milho, mas não é. Se, por exemplo, eu te perguntasse o que você não gosta de comer e você tivesse passado alguma situação na sua infância traumática, de às vezes a sua avó falar assim, come pamonha. Ia ser aquela coisa, eu odeio, eu não gosto, entendeu? Então, é muito interessante nós observarmos a nossa infância. Então, assim, por que você gosta de estrogonofe? Tem memória afetiva. Então, muitas pessoas, às vezes, não sabem o que realmente gosta. Acontece muito em processo analítico. Uma pessoa que começa a ser tratado, ser analisado pela gente, que gosta, por exemplo, do estrogonofe. Você fala assim, gosto do estrogonofe. E aí, daqui 2 anos, você descobre, caramba, não era estrogonofe. A minha comida favorita era essa. Só que eu queria, um exemplo, não estou falando que é o seu caso, eu queria agradar a minha avó. Verdade. E aí, o estrogonofe fez parte da minha vida. Só que, de fato, o meu prato favorito não é estrogonofe. Então, na fase adulta, nós somos muito mais o resultado do outro, algo que a gente fala muito na análise, na psicanálise, o resultado do outro do que o nosso, nós mesmos. Então, a psicanálise, ela traz esse autoconhecimento. Peraí, o que de fato eu gosto? O que de fato eu quero fazer? Quem de fato eu gosto? Quem de fato eu não gosto? E isso é uma verdade. Quando te perguntam quais são as suas qualidades, como é difícil muitas vezes a gente, por conta do autoconhecimento. Muitas vezes você não sabe. Não sei. Nossa, pensando bem, quais são os seus defeitos? Mas aí a dificuldade de falar sobre você. Mas aí se eu te pergunto, por exemplo, qual que são as qualidades e os defeitos do seu marido? Sei todos. Na ponta. Os defeitos, então, é rapidinho. Vários, vários. É rapidinho, rapidinho, é verdade. Porque é automático a gente olhar para o outro. Sim. Mas é muito difícil olhar para mim. Então, eu falar, não, peraí, quais são as minhas qualidades e meus defeitos? Vamos começar, porque no dia a dia, mãe, a gente não para olhar pra gente. É verdade. A gente constantemente está olhando para o outro. E o legal de fazer a terapia, de fazer a análise, é que você vai ter aquele tempo para falar sobre você. A gente precisa desse tempo para falar sobre a gente. Para falar que nesse falar, você vai descobrir quem você é de fato. E aí você começa a perceber, tem algumas coisas que dá para melhorar. Tem coisas que eu gosto desse jeito. E aí você decide. E é interessante porque automaticamente o casamento muda. Automaticamente a maternidade, a paternidade muda. Por quê? Uma pessoa que se propõe em cuidar de você, enxergar para dentro, o ambiente muda. Porque algo que eu buscava falha no outro, eu começo a perceber, peraí, começou por mim? E você enxerga o outro diferente. Então, acontece muito em terapia de casal. Quando alguns casais se propõem a fazer terapia de casal e sai, caramba, eu achei que o problema era meu marido. Não, mas tinha muita coisa. Os dois têm parcela. Mas assim, tinha coisa que eu nem sabia. E aí você fala, que é olha... o tal 50... do inconsciente que você falou. Então tem uns 50-50. Tá muito ligado ao passado, a traumas, à infância, tudo. E todo mundo tem. Todo mundo Todos, tem. Até a família mais perfeita. Com certeza. A minha foi longe disso. Mas assim, acredito que até as mais perfeitas, que parece que não tem, mas alguma coisa ali precisa tratar, né? Sim. Precisa... Sim, porque às vezes não existe, por exemplo, uma memória traumática, sabe? Algo aquela muito coisa, horroroso, isso. Assim, Mas existe um elogio que não foi feito, existe um olhar. Uma cobrança, né? Como você existe falou. A falta de alguma coisa ali. Então, sempre vai existir alguma coisa. Por você ter uma família perfeita, você tem que dar certo na vida, né? A cobrança. Pode vir a cobrança de você ser sempre perfeito. Então, pais que cobram sempre nota perfeita, seja perfeito. São pessoas perfeccionistas. São pessoas extremamente metódicas. Não... É achar o meio do caminho, né? O ser humano é difícil, né? Achar o meio do caminho, o equilíbrio. O equilíbrio. Mas é importante, muito importante esse autoconhecimento. E tomar muito cuidado com os extremos, né? Então, assim, é muito interessante nós termos conversas e falar sobre saúde mental nas redes sociais. É muito importante.
Só que nada substitui um tratamento, nada substitui uma análise. O que está acontecendo muito ultimamente é que a saúde mental está virando moda, como coach pessoal. Se nós analisarmos um curso de coaching pessoal, é incrível. É autoconhecimento, vai essa palavra famosa, empoderamento, é incrível. Só que pegaram a concepção e levaram para uma coisa mais moda, virou moda. Então hoje Todo qualquer mundo pessoa faz. é coach. Não estudou e tá ali falando. A psicanálise está do ano passado para esse ano mais ou menos, está indo por esse caminho. Se você for ver nas redes sociais, por exemplo, saúde mental, virou moda. Então, hoje a gente abre a rede social, todo mundo é psicólogo. E aí você fala assim, mas da onde que veio? Como você começou? Antes era enfermagem, né? Agora é verdade. Tem mesmo. As profissões da moda, né? Tem. Da época. É época, é verdade. E agora tá a saúde mental. E falando em rede social, assim, né? Porque a rede social, eu fiquei mesmo 40 dias sem Instagram. Como eu fui mais produtiva, eu preciso até voltar aí nesses dias off. Porque a gente se compara muito, Dai. E essa comparação deixa a gente doente. Com certeza. Né? Eu acredito que você tem aí pacientes que, não sei, acho que não acontece só comigo, mas deixa a gente doente de ver, nossa, a vida do outro, né? Parece que é sempre melhor, a grama do vizinho é sempre mais verde. E essa questão das redes sociais, tecnologias avançando e tudo mais, qual que é, assim, o impacto que a psicanálise tem? Nesses pacientes que estão... Você tem muito essa procura de pacientes que, por conta das redes sociais, acabam ficando depressivos, ansiosos e tudo mais? Sim. Um caso até que eu vejo que quando eu estou muito na rede social, fico mais ansiosa e mais, assim... Agitada e buscando... Às vezes buscando por coisas que nem sei porquê. Mas comparação. Você tá lá. A comparação. Então, é interessante a gente entender que a tecnologia agora ela faz parte da nossa vida. Então, é impossível a gente desvincular isso. A criação de filhos, por exemplo, vai ser outro cenário. Então, é impossível você privar a criança da tecnologia. Alguns pais tentam, mas, gente, faz parte agora, né? Então, nós precisamos aprender a lidar. Só que a rede social, ela não deixa de ser uma chupeta. Então, assim, ela é uma chupeta para tirar realmente o seu foco de algo que você tá com vontade. Então, por exemplo, às vezes a criança, ela quer... Vamos pegar o exemplo da criança. Ela quer mamar. Só que a mãe fala, não, agora mamar não. Já mamou demais, toma chupeta. Às vezes a criança quer botar o dedo. Não bota o dedo, bota a chupeta. Então, a rede social, ela tira o seu foco de algo que às vezes você tá com necessidade. É o desejo que a gente fala muito na psicanálise. Então, assim... Eu preciso tratar de alguns conflitos. Eu preciso satisfazer alguma vontade. É o escape, assim. É o escape. Então, ela vira uma compulsão. A rede social, ela vira um mecanismo de defesa. Então, hoje, por exemplo, vários casais não conseguem conversar porque cada um está no seu mecanismo de defesa. Eu entro na minha rede social, você entra na sua rede social. Nós não temos tempo para conversar, porque cada um está no seu. Isso faz com que eu fuja de conversas que precisam acontecer. Então, hoje as famílias estão cada um na sua realidade virtual separadas, porque hoje o virtual é mais real do que o real, e fugindo de coisas que precisam ser feitas. Então, é muito fácil, por exemplo, eu pego uma criança e eu não passo tempo com ela e eu não pergunto como foi o dia. Eu dou um celular e eu deixo ela assistir. É muito fácil, é uma chupeta. É mais cômodo, com certeza. Só que aquilo que você disse aqui pra mim, você consumindo rede social, você fica agitada. Muito. Imagina uma criança. Meu Deus do céu. Que ela já absorve tudo mais rápido ali. Então, a criança não tem cognição para absorver tudo aquilo. E você vê hoje em dia a criança assim, ó. Ela nem prestou atenção no vídeo, aquilo tudo tá entrando. E aí, hoje, nós estamos vivendo um cenário de crianças com crises de ansiedade. E aí, o pai chega pra gente e fala assim, eu não sei o que aconteceu. Meu filho deve ter TOD, meu filho deve ter
TEA, meu filho deve ter vários agora. Vários transtornos. Vários transtornos. E aí você fala assim, será que é o transtorno? Ou será que pode ser um transtorno decorrente do... Tinha, não sei se é porque também não tinha essa... a gente não tinha essa informação, esse acesso, né? Porque tantos transtornos, né, Dai, que existem que tá surgindo. Muitos. E que antigamente a gente não ouvia falar, né? Sim. Não tinha isso. Acredito até que a pessoa tinha, mas não sabia que tinha, né? Tem a questão mas o aumento das telas também tem... Sim, elas levam muito. Né? Tem a questão do diagnóstico. Então, hoje, a ciência está mais evoluída, então o diagnóstico é muito mais fácil, né? Só que também tem a questão de que, por exemplo, é mais fácil eu falar que meu filho tem um transtorno do que eu prestar atenção nas minhas atitudes com essa criança e eu fazer a minha parte. Sim. E melhorar o relacionamento. Então, é mais fácil eu ter um diagnóstico e falar assim, não, a culpa é do diagnóstico. Então, vamos tratar? Do que peraí, o que eu tô fazendo? Então, a rede social, ela virou essa chupeta para os adultos, para as crianças, que a gente foge da nossa realidade, foge do sofrimento. A questão que você falou da grama do vizinho. Às vezes, nós estamos passando por problemas. E eu preciso ver um sucesso. Eu preciso de sucesso. Então, eu vou ver o sucesso do outro. Pra ficar Só feliz. que aí isso traz o quê? A insatisfação com a sua própria vida. Isso. A princípio vai trazer uma satisfação. Porque a pessoa que está ali viciada, por exemplo, ela está viciada em algo, traz uma satisfação. O vício traz uma satisfação. Só que ela é momentânea. É igual a droga. É momentânea. Depois tem um efeito rebote. Então as pessoas depois... Essa sensação que você falou. Eu percebi que quando eu me afastei das redes sociais, eu fui mais produtiva. E aí você percebe que quando você volta, você fica agitada. Sim. Então, isso acontece. É muito importante. Hoje, até o Instagram, as redes sociais, tem alerta para você colocar, se você tá... Pra você ficar um tanto de tempo, X. Por que você acha que eles colocaram isso? Porque os desenvolvedores sabem que faz 8 mal. horas, né, na rede social e vendo a vida do outro, né? Sim. Você não vive só a vida, você vive a vida do outro. A vida do outro. Então, assim... E a sua mesmo tá ali... Aí você pega uma pessoa, por exemplo, que passa a maior parte do tempo ali no Instagram, só vendo a vida do outro. E aí você pergunta, o que você gosta? Quem é você? Como que tá a sua família? Não, mas eu sei da cantora, eu sei da blogueira, eu sei. Mas e você? Não, eu sei a notícia, mas e você, hoje? O que você sabe sobre você? Então, traz essa satisfação de ver a vida do outro, ver o sucesso do outro, essa coisa, nossa, que legal. Mas o que está acontecendo com a sua vida? Estão se passando dias, estão se passando semanas, estão se passando meses. Por exemplo, a gente já está no meio do ano. É uma pergunta que a gente faz pra gente mesmo. O que eu fiz? E aí entra, qual é o meu propósito de vida? Qual que é o meu propósito de vida? Eu sei o do outro. Nossa, fulano viajou. Nossa, fulano fez isso, fez o... Quais são os seus planos? Comecei ali em janeiro com a listinha. O que da listinha você fez? As metas, né? Eu nunca consigo. Não. Para um pouquinho e reflita. E o que você falou da questão de afastar das redes sociais, eu aconselho esse... Na sua análise, você... eu aconselho sempre para amigos, na análise, nós tirarmos um tempo sempre. Então, não um tempo específico. Para cada pessoa é de um jeito, né? Para desintoxicar um pouco, né? Porque a gente fica essa é a palavra. Intoxicado mesmo. A gente precisa desintoxicar. Então, existem algumas pessoas, por exemplo, que eu acompanho nas redes sociais, que elas fazem isso. Então, eu tô ali durante 3 meses, elas dão tchau para os seguidores e falam, olha, daqui a 1 mês eu volto. Sem preocupar com os seguidores ou não, eu preciso cuidar de mim, depois eu volto. É aquilo que você falou. Tem que cuidar primeiro de você para poder... Cuidar do outro. Como que você vai cuidar do outro, se, né? Se você não e existem vários profissionais que tem isso, né? Que acontece Sim. isso, né, Dai? De não olhar para si e acaba ficando doente. É que aí eu foco, por exemplo, eu viso só o paciente, o trabalho, e eu enxergo o meu paciente como um trabalho. E aí é demanda. Produção. E aí eu perco o propósito. Por que eu entrei naquela profissão? Foi para cuidar de pessoas ou eu viso fama? E muitos, infelizmente, para todas as profissões, né? Para todas as profissões. Eles esquecem o porquê que tá ali, e aí visa o sucesso, e aí vira, enfim, o que nós vemos hoje em dia. Sim.
Daí uma outra perguntinha aqui que eu separei para poder te perguntar você tem algum caso, claro que a gente mantém aí a ética profissional, sigilo e tudo mais, mas algum caso de alguém, de algum paciente, que a psicanálise teve um impacto assim positivo, que você realmente viu o resultado ali positivo, falou, nossa, aquela pessoa mudou porque começou a análise ali, o tratamento com a psicanálise. Tem algum específico assim? Eu gosto de falar, antes de ser uma analista, eu sou a paciente. Então, para mostrar que a psicanálise funciona mesmo, o que aconteceu comigo. Você é a prova. Eu sou a prova disso. Então, assim, uma menina que nem sabia, por exemplo, quando eu comecei a me tratar ali nas terapias, a princípio, eu nem sabia que algumas coisas que eu vivi na minha adolescência eram traumas. Eu achei que eu vivia coisas que algumas situações eram culpa minha, e é assim que eu fui ensinada e segue a vida. E aí eu comecei a perceber, não, tá estranho. Isso tá fora da curva, tem algumas coisas aí que não foram me explicadas direito, vamos entender isso. E aí você começa a perceber que, caramba, eu passei por um trauma. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou esconder, eu vou entender, eu vou tratar, para onde que isso foi? E isso eu trouxe pro meu casamento. Então, o que eu passei... uma bola de neve. E aí eu entrei num casamento e fui repetindo padrões e fui transferindo essa imagem do masculino frustrada tudo pro meu marido. E aí você fica sentindo assim, nossa, a família não serve mesmo, porque o meu casamento tá dando errado. É o que eu sempre vi. Família não dá certo mesmo. E eu vivia nesse ciclo. Tipo, família não dá certo mesmo. E eu trouxe isso pro meu casamento. E aí, quando eu comecei a perceber, não, peraí. Tem um porquê que eu ajo dessa forma. Tem um porquê que eu enxergo a família desse jeito. Tem um porquê eu não vejo beleza em mim. Então, assim, as pessoas falavam assim, nossa, Thay, como você é bonita. E eu ficava assim... E você não se enxergava bonita. Então, assim, aí eu lembro no começo da terapia, ela falava assim pra mim, que é o mais comportamental, que me ajudou também, olha no espelho, tira um tempo do seu dia e olha no espelho. E eu falei, eu não consigo. E eu chorava. Oi. Eu não consigo me olhar no espelho. E ela tira, aos pouquinhos. E aí eu fazia todo dia aos pouquinhos, todos os dias aos pouquinhos. E aí eu comecei a enxergar... Aí teve uma vez que eu lembro até hoje, Mai, na primeira casa que a gente morou em Jacareí. Quando eu me olhei no espelho e eu vi. Eu não vi, tipo, não é o cabelo, não é a cor de pele. Eu me vi, sabe? Eu vi aquela menina pequenininha, que cresceu, que passou pelas dificuldades, mas que estava ali tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu não me enxerguei como uma menininha definida pelos meus erros, definida pelo meu passado. Eu enxerguei a coragem. E aí eu desabei. E eu desabei que eu falei assim, caramba, eu me enxergo. E aí quando eu falo para as mulheres, autoestima é isso. Por isso você, então, também quis ficar aí no universo mais voltado para o universo feminino também. Sim. Uma das... tem essa identificação. De ser mulher. Isso, que a mulher se identifica família. mais. E tem essa questão, sim, da autoestima, porque a mulher hoje... Nós mulheres temos esse problema. Então, nós vivemos a partir de estereótipos. Então, assim, o que é mulher hoje? Hoje, o estereótipo feminino, ainda mais o brasileiro, está pautado em referências que nem são femininas. É verdade. Se você parar para perceber... É verdade. Nem são femininas. E aí, enfim, é complicado. É complicado. E aí você se depara com mulheres que você pergunta assim, como você se sente quando você se olha no espelho? Eu não gosto do meu rosto, da minha cor, eu não gosto. Por quê? Porque eu não sou que nem a fulana. Não, você não é. Você nunca vai ser. Porque você, por exemplo, é a Maiara. E eu não posso falar, nossa, eu não gosto de mim porque eu não sou a Maiara. Eu nunca vou ser a Maiara, eu sou a Daiane. Então, se eu tentar sempre me enquadrar e querer ser outra pessoa, é claro que vai existir uma insatisfação. Então, a autoestima não é que eu olho e vejo só o exterior. É um pacote. Então, eu sei que o exterior ele faz parte, mas tem uma história por trás daquilo.
Eu não posso definir, por exemplo, a Mai pelo que eu tô vendo. Então, a primeira impressão é essa. O primeiro contato, quando a gente se conheceu, é a primeira impressão. Só que a Mai não é definida pelo externo. E como tem uma história. Gente tem o preconceito, né? Você já deve ter sofrido com isso também. Olha, aquela mocinha loira, branca, deve ter um pai, filhinha de papai. Aí vai saber da história, nem pai teve, gente. Olha pra você ver, né? Sim. E assim, você vai conhecer a história de várias pessoas. A branquinha, loira... Carinha de patricinha, filhinha de papai, mimadinha do papai, nunca trabalhou. Então, assim, as pessoas... E eu também digo por mim, a gente tem o pré-julgamento, né? De olhar e falar, olha, aquela ali tem cara de ser... A gente já vai e você nem conhece a história da pessoa. São os rótulos, né? Os rótulos. E a gente precisa quebrar, mas aí, Mai, a gente só começa também com a gente, né? Olhando pra gente. Porque, é o autoconhecimento que você falou, né? Porque se eu estou insatisfeita comigo, eu busco nas outras pessoas. Também é algo que eu comento muito. Se nós enxergamos algo na outra pessoa, é porque aquilo te impacta de alguma forma. Então, por exemplo, pessoas que... Vou pegar um exemplo aqui que não tem muita paciência. E aí eu não tenho muita paciência e tudo mais. Então eu acho que a outra pessoa é difícil de lidar. Eu acho a pessoa difícil de lidar. Aquilo é latente para mim. Então é muito fácil enxergar no outro um problema que eu tenho. Então, no dizer que as pessoas são difíceis de lidar, eu tenho que ver. Às vezes o problema pode estar comigo. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu casei, eu tinha umas discussões com meu marido de que... Ai, para de gritar. Para de gritar. Então, a gente estava em casa, a gente ia conversar e tudo mais. E aí, ele falava normal, do jeito que ele sempre falou. E a família dele fala mais alto do que a minha família mesmo. E eu pedia para ele parar de gritar. Direto, tinha esse negócio. E aí, descobrindo na terapia, é porque aquilo me lembrava briga. Então, falar alto não era tipo uma característica do meu marido. Me trazia lembranças de briga. Então, me trazia uma sensação horrível. E ele, eu não tô gritando, eu lembro. Eu não tô gritando. E eu falava assim, mas você tá. Então, aí você descobre, peraí, não é ele, sou eu. Isso me lembra briga. Então, sempre volta para a infância. Então, se eu começo a perceber, peraí, por que isso me incomoda tanto? Por que isso nessa pessoa me incomoda? Você começa a perceber que é com você, não é com o outro. E sempre volta na infância. É incrível. Por isso que a infância é muito importante. Muito, porque ela é a base de tudo, né? É a base de tudo. Até qual a idade, mais ou menos? Uns 11 anos, 12 anos? Porque daí antes. Isso. É interessante essa pergunta que você fez. Por quê? A criança, ela começa a receber estímulo no ventre. Então, tem pessoas que falam assim, quando nascer, ela já vai ter a percepção do que é amor, do que é raiva. Não, já é no ventre. Por quê? É um exemplo que a gente dá bastante. A forma que você se sente quando o seu marido se aproxima de você, você já passa para o seu bebê. Meu Deus do céu. É a forma que Israel você está apresentando ele. Eu brigar com ele para o seu filho. Mulheres, por exemplo, que têm medo do parceiro. E elas briga só um pouquinho, não tem problema não, né? A briguinha não tem problema, saudável. Isso faz parte do casamento. Mas assim, o ruim é, por exemplo, a situação de uma mulher que ela tem medo, ela se sente oprimida. Tem a questão do abuso também, né? Emocional e tudo mais. E aí, toda vez que esse marido se aproxima, a sensação dela é de... Ela fica retraída. A criança sente. Toda vez que essa voz aparece, a minha mãe fica assim. É a primeira apresentação do pai que a mãe faz para a criança. Por quê? Quem apresenta? Isso é um assunto que dá muito pano à manga. Pano pra manga. Isso. Quem apresenta o mundo para a criança é a mãe. É a mãe. Então, assim, a forma do que é amor é a mãe. Quem apresenta o pai para a criança é a mãe. Então, tem esses estímulos no ventre, mas depois tem... Você sabe explicar isso melhor ainda. Depois do nascimento, tem aqueles 3 primeiros meses
que é onde a criança se sente que ela é a mãe, sente que é uma coisa só. E essa apresentação para o pai, que é uma fase traumática para a criança, porque ela, não, peraí, eu não sou minha mãe, agora eu sou eu, e de ficar perdida, a mãe precisa mostrar que o pai é uma figura confiável. Infelizmente, tem muita mãe que fica, não, é meu. Ah, não, deixa que eu seguro. E aí a criança tem medo de relacionar na fase adulta, tem medo do outro. Ele começa desde muito tem pequeno. Tem medo de confiar, eu prefiro confiar na minha mãe. Não, mas o outro é difícil para mim, é uma pessoa que às vezes não é confiável. Então a mãe tem papel fundamental de mostrar ao mundo para a criança as emoções, o pai. Então é muito interessante essa questão dos estímulos, sabe? E desde o ventre, então. Desde o ventre. E até qual idade, mais ou menos? Porque tem a questão Isso. Tem a questão da adolescência, que daí acho que já com os 12 anos já entra ele na adolescência, né? Na pré-adolescência. Na pré-adolescência. Então, existem várias linhas de desenvolvimento humano, né? A psicanálise, ela segue ali a linha de Freud, que é o desenvolvimento psicossexual. Existem outros desenvolvimentos humanos também. Então, assim, a gente entende ali que a partir dos 9 a 10 anos, a criança já começa a decidir inconsciente, porque ela não é racional ainda, ela não consegue tomar uma decisão consciente, cognitiva. Ela começa a decidir o que ela quer, o que ela não quer. Com 9, 10 anos. Por quê? A partir daquele momento, quando a criança já começa ali no 6, 7 anos, a se desenvolver socialmente na escola, já existe essa percepção do mundo também. Do que é certo, do que é errado. Mas ela ainda tá tipo, peraí, eu preciso entender o que a minha mãe e meu pai tá falando que é certo e que é errado. O 9, 10 anos é considerado a pré-adolescência. E a criança já, peraí, eu preciso seguir para cá, eu preciso seguir para lá. Então, assim, para os pais é muito importante que os valores sejam imputados na criança até os 9 anos. Até a partir dos 9 anos, você vai ver resultado. Então, tem muitos pais que ficam preocupados, porque eles falam assim, completou 10. Caramba, meu filho tá com 12 agora. É resultado. Você pode passar alguma coisa, mas você plantou. A pré-adolescência, a adolescência seguinte é a colheita. Então, você pode orientar, mas é muito importante. Muito importante é esse período. Isso, é esse período muito importante. Até muito importante. 10 anos, então. E às vezes a gente para pensar assim, nossa, mas o adolescente está tomando decisões precipitadas. Os adolescentes, eles vão tomar decisões precipitadas, porque ainda o córtex cerebral ali não está formado, ele é incapaz de tomar... São imaturos, né? Isso faz parte. Só que todos os valores, o que é amor, o que é raiva, tudo, já foram imputados pelos pais. Então, é resultado. A pré-adolescência, a adolescência é resultado. Meninas, por exemplo, na adolescência, que tomam as decisões precipitadas quanto a namoro, às vezes, nossa, mas aquela menina tem dedo podre. Ela aprendeu que amor é menina, isso. Né? Acontece muito com menina. A questão da mulher, Mai, é bem complicado. Por quê? A gente vive em gerações em que houve uma ausência do pai. Ou uma ausência presente, ou uma ausência onde o pai trabalhava e não passava tempo com a menina. Então, é muito difícil a gente ter um masculino, do que é um masculino, sem um masculino. Então, a gente tem mais referência da mãe, isso é automático. O pai é esporádico, às vezes é a bronca, às vezes eu não entendo direito quem é o pai nesse cenário. Então, na fase da minha adolescência, tem menina que não sabe ainda o que é o masculino. O masculino e o feminino faz parte de nós. Sim. De cada um, né? Então, tem a parte mais emocional, que lembra o feminino, tem a parte mais racional, mais lógica, que é o masculino. Então, por exemplo, às vezes a falta do masculino, nós criamos mulheres mais masculinas para suprir essa necessidade do masculino. Porque o pai não foi presente. Sim. Então, assim, eu preciso tomar conta da minha vida, porque não tive quem tomasse. E isso impacta lá no casamento. Impacta muito. Porque para a criança, por exemplo, isso vai ser confuso. Muito. Porque assim, peraí, mas
que é o masculino, o que é o feminino. Crianças, por exemplo, que são criadas só pela avó, ou crianças, meninos, que não têm a figura paterna, impacta na sexualidade. Nós não podemos definir uma causa, mas há grande impacto na sexualidade com meninos que foram criados apenas por mulheres. Porque teve referências só femininas, né? Sim, eu não tenho referência do que é o masculino. Eu vejo minha mãe vestindo um vestido, calçando um sapato. Eu não tenho masculino. Então, é muito confuso para a criança isso. E cada um acaba, né, manifestando de uma forma. De uma forma. Às vezes, por exemplo, a questão da falta do masculino para o menino, às vezes não. Às vezes ele viu tanto feminino que ele não quer ver mais o feminino. Então, por isso que é importante eu enxergar a Mayara. Não a Mayara que ela é datada, ela é definida pela falta ou não do feminino e o masculino. Pelo comportamento, no caso. Isso, pelo comportamento. Então, eu preciso entender como que você absorveu isso. Então, por exemplo, na minha história, eu vou dar o exemplo da minha história. Eu tive a presença ali do feminino e do masculino. Mas eu vivi períodos da minha infância onde teve uma separação dos meus pais. Então, mexeu em alguma coisa. Isso, para mim, eu absorvi de uma forma. Meu irmão absorveu de outra. São crianças praticamente da mesma idade. Da mesma forma. Da mesma forma. São crianças diferentes, né? E absorveram diferente. E hoje, para mim, maternidade e paternidade é uma coisa. Para o meu irmão, maternidade e paternidade é outra. Então, assim, cada pessoa tem a sua história. E parece que a gente... Não sei se é porque os homens não demonstram muito, mas parece que a gente, mulher, fica um pouquinho mais... Parece que a gente é um pouco mais problemática, não parece? Eu não sei se é porque os homens não... Então, eles não demonstram, talvez? Essa questão de homem ter não mais fala dilema, de emoção. sabe? Nós parece que a gente tem mais dilemas. Ou é uma impressão minha, talvez? Então, tem dois cenários. Por exemplo, a mulher ela tem muita coisa para lidar. Então, uma mulher, por exemplo, ela tem a casa, ela tem o trabalho, ela tem os filhos. O homem, normalmente, ele fica com a parte mais do sustento, do profissional. Então, ele não tem a demanda ali do dia a dia da criança, não tem a demanda de lavar, passar, cozinhar. Então, ele tem demandas, menos cenários, vamos dizer, menos cenários. Isso não quer dizer que os homens têm menos conflitos. Às vezes, nos cenários que ele vive, no cenário profissional, por exemplo, tem muito mais conflito do que todos os cenários da mulher. Acontece que nós vivemos em gerações ainda onde o homem não tem essa liberdade em falar. Então, deixa aqui eu resolvo. Essa coisa de ser masculino, ser macho. Eu resolver meus problemas. Então, deixa que eu resolvo. E aí você pega vários homens que se suicidam. Do nada. É maior a taxa de homens, né? E do nada, né, Mai? Do nada. Mas tava trabalhando e no outro dia... É verdade. Por quê? É mais alta do que de mulheres. Não falou. Então, assim, o meu público hoje nas redes sociais é 70% mulheres. Mas tem os 40% de homem. Então, assim, tem ainda alguns homens que têm essa curiosidade. Peraí, o que é saúde mental? E é uma chamada que eu faço. É muito importante. Por quê? Para uma família, por exemplo, se você deixa essa demanda só para a mulher, é muito mais fácil quando os dois estão no mesmo propósito. A Bíblia fala isso também, né? Sim. Então, assim, o julgo desigual é isso. Quando estão em propósitos diferentes. Então, se você pega... estoura no meio, né? Quando cada um tá puxando para um lado. Sim. Quando você pega um casal onde só a mulher que está buscando, ou o cristianismo, a fé, ou a saúde mental, sozinha, é mais difícil. É mais difícil na criação de filhos, é mais difícil. Porque o cargo, a carga é maior. Se ela divide aquela carga, fica mais fácil para a família. Então, se o homem também entende que ele precisa também cuidar da sua saúde mental, que ele não vai dar conta sozinho, que ele precisa botar para fora, e tá tudo bem o homem chorar. Tá tudo bem. Os homens antes eram ensinados, tipo, menino não chora. Não chora. Chora sim. E até hoje, esses dias no parque, eu vi um avô falando,
Pro menininho, ele devia ter uns 3, 4 aninhos, Mai. Ele caiu, Olha. se machucou, estava doendo. O que a criança faz? Chora. E ele falou, pra que chorar? Isso pra criança soa. Eu não posso chorar. E o avô fala isso, é o inconsciente mesmo. Ele fala Ele isso aprendeu. sem nem perceber que tá fazendo mal pra criança. Ele aprendeu. Porque ele não quer fazer o mal pro neto. Não. Mas é inconsciente. Né? É o que ele aprende que é o ser homem. O ser homem é mostrar aquela figura firme, só que por dentro tem tanta coisa para resolver e tá tudo bem mostrar que existe uma parte vulnerável. Porque nós não somos 100% fortes. E o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Então tá tudo bem a gente mostrar essa parte vulnerável. Na questão de casamento é bem interessante isso. Por quê? É algo que a gente comenta muito em casa. No casamento, a gente sabe que nós nos despimos fisicamente. E não sentimos vergonha, nós temos intimidade ali, o homem e a mulher. Só que quando fala se despir emocionalmente, por exemplo, o seu marido, Israel, conhecer quem é a Mayara por dentro, dá muita vergonha. É verdade, falar, né? O que você sente. Dá muita vergonha, por exemplo. E mais nos isso. homens, eu acho também. Não sei se não. Existe. Não sei se é porque eu sou mais falante, mas... É da sua personalidade, né? Mas, por ser, exemplo, não sei. a questão Tem de mulheres história, infância. Mulheres, por exemplo, que escondem, passaram né? por traumas. Tem muita dificuldade também de compartilhar isso com o homem. né? Porque... Dependendo do trauma também. Sim. Você fica completamente nua. E vulnerável Isso, também. externo mexendo e assim. interno, E é algo que é maravilhoso para o casamento. Porque eu preciso conhecer uma carne. Sim, Então, eu preciso conhecer o outro, né? com certeza. Acabou minha bateria aqui. E daí, essa questão de casamento, eu estava vendo que você tem, né, essa questão da família, do bem-estar da família. Entra tudo, a questão Sim. da mulher, né, e tudo mais. A mulher sabe, a Bíblia fala, edifica a sua casa. E a gente percebe isso, que quando a gente está fora do eixo, como a mulher influencia o homem, né? Eu percebo isso, como eles são influenciados por nós. É o que você falou da mãe. A questão da mãe influenciar o filho, de trazer, mostrar o mundo para o filho, né? E isso é muito interessante. Na questão dos seus, falando agora um pouquinho dos seus agendamentos, seus audiobooks que você está fazendo, você fala também voltado para mulheres, certo? Explica um pouquinho como é que é esses audiobooks que você faz, a base que você está utilizando. Tá. Antes de começar a estudar visando certificação na psicanálise e saúde mental, eu comecei com um projeto para mulheres de audiobook. Era um projeto que eu fazia parte de um outro grupo. Desde 2020, não foi? Que você Foi. entrou no digital? Desde 2020. Estava vendo lá. E eu tinha começado em outro projeto. Era uma outra mulher que eu seguia. Ela começou com esse audiobook e chegou um momento que ela parou. Foi na pandemia. E aí eu questionei. Você continuou. E aí ela não... E aí eu falei, mas eu gostava daquilo. Eu falei, eu vou começar o meu projeto. E eu comecei o meu projeto. Você era uma telespectadora Isso. dela e aí você virou eu comecei o Olha, meu que projeto. legal. E aí começaram a aparecer mulheres. E a gente tem o YouTube, tem um grupo no WhatsApp fechado também para essas mulheres. Para quem deseja, né, participar. Sim. Então, faço audiobook de alguns livros, sempre voltado para o universo feminino. Então, assim, sobre emoções, sobre família. E aí, depois eu comecei a ir mais para esse lado de saúde mental. Só que o YouTube, por enquanto, está audiobook, né? Eu trabalho com audiobook por universo feminino. Lá no Instagram, que eu tenho um conteúdo mais voltado para o público geral. Que é mulheres, homens, saúde mental. Aonde eu falo mais sobre saúde mental. Só que se eu te falar que muitos homens ouvem o audiobook Olha. e compartilham comigo que estão ouvindo, porque fala de emoções, né? Fala sobre ira, fala sobre lidar com luto, fala sobre vários assuntos. Que a gente, sentimentos. é o bem-estar emocional. Isso. Então, tem alguns homens que consomem também esse conteúdo do audiobook. E é algo que eu faço, eu pego o livro, leio, E você vai gravo, lendo. produzo no YouTube, subo
E aí, lavando uma louça, a mulher pode ouvir no trabalho. Sim, indo trabalhar no carro. Trabalhar, e aí consegue acompanhar ali. E quando você tá sem o Instagram, por exemplo, esse período que você para também, olha, vou tirar esse período X para ficar sem as... Então, quando eu comecei a estudar para certificação, eu não tive ainda esse momento de sair. Ano passado, eu fiquei 6 meses sem redes sociais. Nossa, eu fiquei 40 dias e estava me achando. Não, 6 meses? 6 meses, Eu fiquei 6 meses porque eu precisava desse tempo. Sem Instagram, sem... eu só tinha um WhatsApp, mas o WhatsApp para conversar. E aí eu não mexi mesmo. Eu desinstalei do celular, porque eu precisava desse tempo até para me conectar comigo mesma. Eu precisava desse tempo. O profissional precisa estar ali sempre. Sim. Se analisando também, né? Se autoanalisando. E eu fiz isso antes de atender. Ah, foi antes, então. É que agora, no antes. caso, você tá mais ali. Isso. Mas isso precisa. O que eu achei que mudou muito, o meu consumo das redes sociais. Então, esses 6 meses, por exemplo, eu não sou a mesma Daiane. A forma que você tá. Eu consumo só o que eu quero. Então, assim, quando eu percebo, tem vezes que eu percebo que eu tô indo muito, tipo... Aí você põe o pé no freio. Isso. Entendi. Porque traz aquela sensação que você falou. Da agitação, da ansiedade, eu começo a ficar meio perdida. E é muito doido, porque daqui a pouco você já tá indo... Você vai indo assim e... Vai. Se você não tomar cuidado, você já tá... É muita informação, vendo a vida alheia, literalmente. É verdade. Não é? É muita informação, muita informação. 6 meses. E a gente não tá preparado para consumir tudo isso, né? A nossa mente dá um bug mesmo, tela preta, né? Dá mesmo. E você quer falar mais alguma coisa sobre os seus agendamentos, Dai? Como é que tá a sua agenda? Como é que... A questão de tempo também é uma coisa que eu queria saber. Quanto tempo que dura ali a análise quando você agenda com o paciente? Uhum. O tempo que a gente coloca são 50 minutos. São suficientes para que a gente tenha uma conversa livre, onde eu consigo analisar o paciente em detalhes ali. Existem alguns pacotes, né? Então, o paciente pode fazer o quinzenal, que são 2 vezes por mês, ou 1 vez por semana, que é o pacote mensal, né? Então, eu trabalho com pacotes. Então, tem um quinzenal e tem um mensal. E basta entrar em contato comigo ali através do Instagram, e aí eu passo todas as informações Até aqui, arroba Dai M Coutinho. M Coutinho. Isso. E aí eu passo todas as informações. Se as pessoas também quiserem tirar dúvida no Instagram sem marcar uma análise, eu quero tirar dúvida, eu quero conhecer um pouco, eu também passo as informações, porque a minha intenção é desmistificar essa psicanálise, né? Era uma outra pergunta também que eu ia fazer para você. Sobre essa questão dos mitos. Porque tem muitos mitos. Tem. E as pessoas, às vezes, têm aquele preconceito. Não vou fazer, porque essa diferença mesmo. Eu não sabia dessas 4 psicos, né? Que tem várias. Eu não sabia. Então, pessoal, vocês que quiserem também mandar aí, deixa no comentário perguntas, dúvidas que a Dai responde. Marca o arroba, né, Dai? Daí você responde. Sim. Porque tem muitas dúvidas. Então, é geralmente quinzenal, 50 minutos ou 1 vez na semana, certo? Isso. Que você faz os seus... são 4 por mês. Agendamentos. E aí, desses mitos, da saúde mental, como eu comentei, existe ainda um preconceito por ser algo novo e trabalhar algo que a gente não consegue ver, né, enxergar. Nós temos muito medo do que nós não enxergamos. Então, existe isso. Então, existe muito isso ainda, né? Mas a questão da psicanálise, o primeiro problema que nós vemos é a pessoa não saber o que é psicanálise. Então, assim, nossa, eu vi um nome lá, mas é terapia. Então, eu não entendo qual que é o propósito dela. A psicologia é muito conhecida. Ela é muito mais conhecida. Muito mais conhecida. Porque é muito mais fácil tratar o comportamental. Então, como que eu posso dizer? Curiosidade, né? Uma curiosidade aqui. Historicamente, a psicanálise ela veio antes da psicologia. Então, veio essa questão do... Peraí, vamos entender aí o porquê que alguns sintomas não estão sendo tratados pela ciência, não estão sendo curados.
Na época, por exemplo, Freud identificou as histerias nas mulheres. Então, era agitação, era descontrole emocional. Ele percebia que aquilo, elas passavam pelo médico, ali na medicina, ele também era médico na época, só que os sintomas, eles continuavam. Não, mas peraí, tá medicando, ele era psiquiatra também, tá medicando e a medicina não tá resolvendo. A causa deve ser outra. E começou essa investigação. Vamos entender isso. Aí, na época, eles partiram um pouquinho para a hipnose, né? Que era algo muito famoso na época. Então, peraí, eu te deixo num transe hipnótico para que você fale coisas que consciente você não consegue. Para saber, talvez, a causa raiz. A raiz. Então, hoje, algumas pessoas seguem nessa linha da hipnose. Só que a hipnose, eu faço com que você, né? Eu vou te hipnotizar. Né? Não agora, tá? Nossa, isso eu nunca mais ouvi falar de hipnose. Tem. Existem vários profissionais ainda que trabalham. Eles trabalham nessa linha. Existem psicanalistas que seguem uma linha meio da hipnose. A sua linha não é essa. Não, eu nem acredito, né, nessa linha questão. Porque da psicanálise da hipnose, eu não acredito nessa linha. Tem várias vertentes também, porque né? O pai da psicanálise, que era Freud, ele mesmo falou, não vou seguir por esse caminho. Então, eu não acredito que faça parte. Enfim, mas, né, cada um se sinta à vontade de seguir o tratamento, né? Que for mais melhor, eficiente. Isso. Mas a hipnose, por exemplo, eu vou colocar você em transe. Então, tem as técnicas lá. E nesse momento, você perde a consciência. Você está em um transe hipnótico. E aí, através de algumas sugestões, algumas perguntas, eu faço com que você caminhe por um caminho e me dê respostas. Só que, quando a pessoa acorda daquele transe, ela não lembra. Só quem lembra é a pessoa que está hipnotizando. O profissional então, o profissional. Ali. Então, assim, primeiro, quem que está conduzindo essa jornada? Quem está hipnotizando, eu posso te conduzir para o caminho que eu quero. Quem que está mandando nessa sessão? Sou eu, não é você. Você está sem a sua consciência, eu que estou te conduzindo, sendo que você que precisa encontrar o caminho. Então, a hipnose, ela funciona dessa forma. É através do transe. E eu esqueci a pergunta que você fez ao início, mas a gente já entrou na a gente já estava na hipnose. Foi mesmo. Agora até eu tô aqui, tô na hipnose, tô pensando aqui, gente, qual foi mesmo a pergunta? Já ficou hipnotizada. já tô hipnotizada por você. Não, mas foi sobre... Gente, qual que foi a pergunta agora? A gente estava falando dos mitos. Dos mitos, isso mesmo. Então, você começou a falar dos mitos que tem na psicanálise. Isso. Então, a psicanálise começou nessa questão buscar a causa desses sintomas físicos. A medicina não conseguiu responder. Para Freud, a hipnose também não conseguiu responder. Porque, por exemplo... E ele foi buscando medicação, não resolvia. Isso. Teve uma época até que a cocaína, na época, eles tentaram como meio de tratamento. A pessoa, é o que você falou, vai ser momentâneo ali. Ela vai viciar, né, ali naquela... Não vai saber o que realmente não, ela só tira aquela atenção. Se você perguntar, por exemplo, uma pessoa que toma uma medicação prescrita por um psiquiatra, a gente já faz normalmente essa pergunta. O que você sente? Não sinto. Nada. É como se fosse um barato. É um barato. Mas aí, quando vem a dificuldade, eu tomo de novo e eu não lido com o problema. Eu sempre tô nesse... Não, e o organismo até vicia, né? Porque daí vai aumentando as doses. Tem a medicação que não funciona mais. Sim. Então, isso só vai aumentando. E aí, ele viu que também a hipnose durante um tempo, o sintoma, ele sumia. Só que depois ele voltava. Então, ele começou a conversar com as pacientes. Sua história. E aí? Olha. E aí foi onde ele começou a encontrar esse inconsciente e essa infância. E aí, peraí, tem muita coisa que faz parte do ser humano, da infância para a fase adulta, que fica recalcada. O que é recalcada? A consciência pega para nos proteger, joga lá pro inconsciente, que nem o filme. Não vai sofrer mais. Não acessa essa informação. E recalcou.
Então, a psicanálise faz o quê? Não, essa informação faz parte de quem a Maiara é também. Porque ela é a alegria e ela é a tristeza. Sim. Então, precisa existir os dois. Ela não pode ser só alegria. Dá pra ser feliz a vida inteira. Não Ela dá. é alegre o tempo inteiro. E tem muitas pessoas que usam dessa alegria para disfarçar a tristeza. Então, assim, precisa. Nós somos todas as emoções. A maioria dos comediantes são depressivos. Sim. É uma forma de Mascarar, mecanismo de defesa. É uma forma de mecanismo de defesa. Eu fujo dos conflitos. Tem a questão de fama. Tem várias questões. Mas, assim, nós precisamos entender que nós somos a soma da alegria e da tristeza. A dor, ela faz parte do ser humano. E se nós não olharmos para essa dor como parte, abraçá-la, entender que ela faz parte da gente, nós vamos ser metade, sempre um ser incompleto, que não consegue entender as suas ações, que não consegue entender quem nós somos. Então, a psicanálise, ela faz isso. E aí os mitos, né, que você estava dizendo, surgiu daí, então. Sim. De tudo, dessas descobertas que Dessas foram... descobertas. Então, houve uma época depois de Freud ali, porque é muito difícil, né, mas se eu falo assim pra você, olha, você tá passando por algum momento difícil, eu te dou uma pílula que vai te deixar relax, e você vai conseguir seguir sua vida. É mais fácil. Quando tiver algum problema, eu recorro àquilo. Olha, eu te passo uma técnica. Toda vez que você sentir isso, você vai fazer essa técnica, tá bom? É mais fácil, porque você segue sua vida. A gente, ser humano, busca a facilidade. A facilidade. Igual pra emagrecer. Vendo um chá que vai te emagrecer, uma pílula. Mas ninguém quer ir na academia, isso, parar de... Né? Um ótimo exemplo que você deu. Então, se eu falo Nossa assim, mente. Mai, se eu falo assim, Mai, vamos falar sobre você. Não quero. Vamos falar sobre o passado. Eu não quero tocar nesse assunto. Por quê? Vai doer. Só que a dor, ela traz quem você é. Ela vai te trazer respostas que às vezes você pergunta há tanto tempo. E ela traz essas respostas. E quando você descobre, dói. Só que quando você entende que faz parte de você, algo que a gente gosta de dar como exemplo bastante, tanto ali na análise quanto nos estudos, é que você é a Maiara adulta. Você vai lá e vai encontrar com a Maiara criança. E você vai enxergar ela. E aí, nos momentos que você se deparar com ela, e onde ela não tinha ninguém, e ela estava desesperada, você vai abraçar ela. E você vai falar, eu tô aqui. Tem PNL também nos seus... Na análise, não. Na a gente análise, não usa. Não. Não, no curso também não, no Não. decorrer do seu curso, né? Que aí é mais comportamental. Daí entra mais pra parte de mais psicologia. Sim, da Não, psicologia. porque você tá falando disso, de você olhar o seu eu criança, e eu fiz uma vez um curso de PNL e tinha essa base também de você olhar... Da prática de você olhar. É a prática de você olhar lá no ventre da sua mãe. Então, eu trago essa... E achei assim, interessante, de enxergar, realmente, né? de enxergar. Eu trago essa visão fora da clínica aqui pra gente, para que você entenda o cenário da jornada. Mas Entendi. dentro da Dentro, clínica... não, na análise não. Eu não vou falar pra você assim, olha, Mai, lembra daquela menininha? Não. Não. Vai ser a conversa e você. Acontece muito em análise quando a pessoa está descobrindo algumas coisas. Você vai tocando em assunto e as lembranças vão sendo liberadas. Então, se eu te fazer uma pergunta assim, você lembra de toda a sua infância? Se eu lembro de toda, não. De todos os momentos? Todos os momentos, não. Do 1 até... Não. Impossível. Impossível. É impossível. Tem algumas lembranças que parecem meio embaçada? Parece, sim. Meio que parece Os que a data flashes. não bate? Sim. Então, a criança, ela compreende o mundo de uma forma diferente. Né? A linguística da criança, a percepção da criança é diferente. Ela é uma criança. Na fase ali onde a gente não verbaliza, nós enxergamos o mundo diferente. Mas a criança está absorvendo todas as informações. Não é porque ela não fala que ela não está absorvendo as informações, só que da forma da criança. E aí, na fase adulta, eu não sei o que fazer com essa informação, porque hoje eu tenho uma forma de falar, eu tenho uma forma de viver que não é daquela Maiara pequena. Então, não vou lidar com isso. Ela absorveu, deixa isso, que é a memória recalcada, deixa isso para depois, eu não preciso disso agora. Quando na análise a gente faz essa jornada de você
voltar nessas lembranças, você vai enxergar ela como a Mayara adulta. Então, existem algumas pessoas que no processo de análise tinham uma memória ruim. Só que na fase adulta, quando ela volta para essa memória, ela, caramba, não era bem isso. Porque era a visão da criança. Sabe aquela coisa da criança enxergar o adulto gigante? Só que aí depois, quando você é adulta, você enxerga o adulto assim ou assim. Você já não enxerga assim. Então, nossa, não era um monstro. Então, às vezes, quando a gente faz pergunta, que nem eu te fiz, tem algumas memórias meio embaçadas. É porque você é adulta, você não consegue definir o que é. Só que quando a gente vai em processos de análise, você... Caramba, olha, agora eu percebo o que era aquilo. Não era fulano, era ciclano, que não era esse objeto. Para criança era... Para criança, ela era a forma que ela enxergava, né? Então, é muito interessante. Então, eu dou esse exemplo de você olhar que parece a PNL, só para as pessoas terem uma noção que você vai visitar em alguns momentos a sua infância como uma adulta. Isso é normal. Só que eu não vou... Eu não induzo. Não. Eu, em nenhum momento, vou falar assim, então, feche seus olhos. Imagine agora você pequena. Não. E no processo analítico, as memórias vão sendo liberadas. Então, vem muita coisa através dos sonhos. Vem muitas lembranças durante o dia. Aconteceu muito isso comigo no começo. Estava trabalhando, fiz a análise durante a semana. E, de repente, caramba, veio uma memória que não fazia parte. E em sonhos também. Vem muito em sonhos. A psicanálise trabalha muito nos sonhos. Né, Os sonhos, para a psicanálise, é a manifestação do inconsciente. E é um assunto bem interessante, porque a gente às vezes acha que a gente sonha e sonho não faz sentido. Nossa, eu tenho muito sonho. Muito sonho? Muito sonho. Interessante. Aí, gente, eu já tô aqui, quero marcar uma sessão, uma análise. Uma análise. Porque tudo que você... tudo da consciência... vem enquanto você está acordado. Não faz sentido? Sem pé, sem cabeça, assim. Porque é o seu inconsciente tentando te passar informações. Só que você não está entendendo. Você precisa de uma ajuda de um profissional para, vamos tentar entender. Então, se você já tem sonhos, isso sendo analisado é incrível. E no processo de análise, eu, por exemplo, tenho sonhos desde criança. Muitos. Na análise... É incrível, foi incrível essa jornada. Gente. Porque começaram a me surgir, porque é a forma do seu inconsciente se manifestar. Se isso é nato seu, no processo analítico, nossa, você vai ter sonhos assim que você vai... Jornadas incríveis do seu inconsciente. E vai te levar a lembranças, a memórias, a autoconhecimento. A questão dos sonhos é bem interessante. Não sabia. Nós não trabalhamos com essa interpretação de sonhos que a gente vê na internet. Sabe aquela questão? Sonhou com cobra é falsidade? Sei. Não. Isso não existe. Nada a ver. Não. Tá. Por quê? Por exemplo, se eu falo pra você, o que é cobra pra você? Cobra? Pra mim é medo. Morro de medo. Aí, pra mim, por exemplo, cobra não é medo. Não. Eu pego na cobra, né? A gente foi esses dias no restaurante, pra mim não traz medo. Então, se eu falo, olha, você sonhou com cobra, você já algo... Pra você significa o medo. Mas pra você se eu sonhar, não me trouxe medo. Então, eu não posso falar que todos os sonhos com cobra é muito individual. É muito individual. Entendi. Eu fui ensinada desde criança porque eu venho de uma família indígena. A minha avó é de família indígena. Então, nós fomos ensinados a enxergar as coisas... Cobra, falsidade. A minha avó falava muito de cobra, né? Então, era sempre falsidade. E eu sonhava muito com cobra. Nossa, desde pequena eu sempre sonhei com cobra. Cobra peçonhenta. Tem. Nas novelas. Cobra tem. Eles pegam essa questão da interpretação. Sim. Então, a minha infância e a minha adolescência, eu falava, caramba, eu sou traída por todo mundo. Porque, assim, eu sonhava muito com cobra. E aí, minha mãe contava pra minha avó. Não, e minha avó sonhos que fala você pra tá sem tomar os cuidado. dentes. Eu já sonhei que tava perdendo os dentes.
Gente, é umas coisas assim que eu falo, meu Deus, a gente não entende, eu não Sim, entendo. sim. Mas então não faz essa parte de análise, que isso tá perdendo os dentes e tal. Não, isso não. Porque se você, por exemplo, você já fez o teste de jogar na internet? Não. Faz depois. Nunca fiz. Faz. Porque joga assim, sonhei perdendo os dentes. O que significa? Gente, é horrível isso. Você vai ver várias coisas falando assim, ó, significa isso. Que sabe, tipo, horóscopo? Sei. Vai acontecer isso na sua vida, porque você perdeu o dente, aí tal dia vai acontecer. Então, assim, tem essa tabelinha. Mas isso não é Não, na porque análise, pra você, às vezes, pra você criança, dente significava uma coisa. Pra mim, pra mim significava adulto, outra. e agora adulto significa outra. Significa outra. Então, assim, pra você perder o dente pode ser... Por exemplo, dente pra você é importante? Muito importante, gente. Então. É o cartão de visita, os dentes, pra mim. Então, possivelmente, olha... Então, tem alguma uns coisa sonhos aí. assim, Tem bem- alguma coisa. Tem Eu que sempre agendar um falo. horário com a Dai Coutinho. Tem alguma coisa aí. Se pra você é algo Gente. importante, cartão de visita... Pra mim, em os nenhum dentes. momento é algo que... Mas pra você pode ser que não seja pode ser tão... que não seja tão importante. Tem pessoas que vivem sem os dentes da frente, tá E tudo tá bem, de né? boa, Eu já acho troca, assim. coloca a dentadura. Então, por exemplo, é algo que eu tenho que tomar muito cuidado. É que você falando, e automaticamente, tanto com as minhas amigas, às vezes a gente Então, tá você conversando. faz uma análise? Então, a gente tá conversando e é Faz. meio que automático, porque eu vou... Aí ela, você percebeu alguma coisa? Eu falei, não. Ai, conta. Não pode. Porque é automático, a gente meio que quer, mas eu não posso fazer isso. Então, por exemplo, quando E tá você tudo falou dos fresquinho, dentes... porque você tá estudando, então você Isso. já... Quando Pode você falou falar dos o que dentes... que você... Pode não. falar. Pode falar pra todo Eu vou mundo, falar não o ligo. que é. Não, porque eu não posso falar pra você... Eu não conheço a sua história. Então, eu não posso te analisar que eu não conheço a sua história. Só que quando você fala, eu te perguntei, o que o dente é pra você? Cartão de visita. Sim. E você sonha que você teve essa E meus perda. dentes eram horríveis quando criança. Será que... Aí, ó, tá vendo? É tudo infância, Tem tudo... gente. Então, aí tem... Olha só. É algo importante pra você, é algo que lá atrás é algo que você não gostava e Não hoje gostava. você cuida. Então tem todo um significado aí. Então eu não posso falar. O que às vezes aparenta é tipo o medo de perder algo que é importante pra você. Então esse medo de... Mas pode ser que não faça sentido também. Então eu não posso falar, é isso, você tem que estar num processo analítico. É que é meio que automático. Quando a gente começa a estudar, a gente tenta olhar, o Rafa brinca muito em casa, para de me analisar. Então, você fica analisando ele? Ai, Quando a gente tá marido. conversando... Coitado a do gente- marido. Quando a gente está conversando em casa, é meio que automático quando você estuda algo. Só que o interessante é que o Rafa também faz análise. Então, assim, tem aquela questão de ele para de me analisar, mas tem muita coisa que ele fala que ele meio que já sabe, entendeu? Porque ele faz a análise. Então, é bem Legal. interessante isso. Legal fazer. Porque a adesão é maior em mulheres, não? Sim, procura. Sim, é muito mais, Mais a mulher. mulheres do É que muito os mais as homens. mulheres. Essa dificuldade de falar sobre o assunto, não tenho nada para resolver. Só que o homem adulto que foi reprimido, isso com todos os homens, enquanto criança, de não chora, não precisa com isso, foca em outra coisa. Sempre vai ter algum problema para lidar, isso é fato, tanto Uma homem frustração. quanto... sempre. Então, assim, é individual, é particular, mas todos nós precisamos desse olhar, né? Então, às vezes, ele Então, ele brinca faz. dessa questão, porque ele percebe que eu vou, tipo, ele vai falando, já vou fazendo. Aí ele para de me analisar. Eu não tô analisando. Assim. Mas é meio que automático, acontece. A gente só então tem que se policiar. Sim, pra não falar o que não pode falar. É, o que não pode, porque em nenhum momento lá em casa a gente interfere na análise um do outro. A gente só compartilha um com o outro o que convém para o casamento. Então a gente tem um comportamento em casa, uma prática, que a gente faz um balanço semanal. Então é um dia na semana onde a gente fala sobre o relacionamento. Só que assim, o que é importante para o relacionamento. Então, tem coisas, por exemplo, na minha análise que não tem nada a ver com relacionamento, tem nada a ver com ele, é comigo. Eu não preciso compartilhar. Isso não é que eu estou escondendo, é porque não convém compartilhar. Só que tudo que é pertinente ao relacionamento, É com você, no caso. a gente precisa compartilhar para que melhore. Então, é algo legal? Vamos. Não, é. mas é preciso ser feito, porque tem aquela manutenção. É que nem carro. Sim, A gente não leva para oficina? tudo, né? Casamento, a gente precisa levar para oficina. E se não leva, acaba, né? Não tem jeito. Então, e aí, ou disfarça, né? É aquele Vai carro que tá empurrando com a cheio barriga. de problema, aparentemente tá de boa, mas aí quando chega na oficina, Meu Deus. nossa, tem muita coisa para consertar.
Então, é fundamental esse cuidado comigo, eu como mulher, né? Nós como mulheres, preciso entender que antes de ser uma mulher casada, antes de ser uma profissional da área da saúde, antes de ser, você no caso, uma mãe, você é a Maiara. Então, você é você antes dos papéis que a sociedade te impõe, coloca, você precisa fazer. Então, se a gente não cuida da raiz, se a gente não cuida da estrutura, eu não consigo. Uma pergunta que as pessoas fazem muito, as mulheres fazem muito na rede social, para mim, para algumas outras pessoas. Nossa, como que você dá conta? Ou para mulheres que têm vários filhos. Às vezes? Como dá conta? Sim. Surta, né? Sim. Tem que surtar às vezes. Mas né? aí você para, surta. Surta. Esses dias eu recebi uma mensagem no nosso grupo de uma moça falando assim: eu ouço seus áudios book e eu não consigo imaginar você com raiva. Aí eu falei, fica um tempo aqui em casa. Pergunta pro meu marido, por quê? Eu também passo raiva. Eu tenho meus momentos também. Só que o que eu acho que a diferença de uma pessoa que ela tá se cuidando é aquela, peraí, não é porque eu tô com raiva que eu depois não tenho que ir lá pedir desculpa, não é que eu tô com raiva que as pessoas têm que aguentar. Então, assim, que eu sou assim, é isso mesmo, eu não vou mudar. Então, tem esse autoconhecimento. É a sua postura, né? É a sua postura diante daquilo que aconteceu. Então, assim, eu dizer pra você assim, eu sou assim, você tem que me engolir desse jeito. É buscar a evolução, arrogância, né? Daí, isso. Então, assim, eu entendo que eu fui criada desse jeito, que os meus pais foram criados desse jeito, e é desse jeito que vai funcionar. Aonde houve o autoconhecimento, o crescimento. Então, nós precisamos, e eu ressalto algo, quebrar esses ciclos viciosos. Os paradigmas também, né? Que a gente tem muitos, né? Precisa. Precisamos. Daí, para finalizar, qual mensagem você deixa para o mundo? Para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, qual mensagem você deixa? Essa questão de dar voz à sua história. Nós precisamos dar voz à nossa história. Entender que nós não somos definidos pelo outro, pelo que aconteceu com a gente, pelo que as pessoas permitiram que aconteceu com a gente. Parar de achar a culpa no outro e dar voz à nossa história. Porque quando nós damos voz a ela, nós damos espaço ali para fala, né? Eu me respeito. Eu me respeito como pessoa, como mulher, e paro e falo assim: você é importante, você precisa de um tempo na sua agenda para cuidar de você, para conhecer quem você é, para entender o que está acontecendo. Né? É algo que eu falo muito nessa questão de quem ajuda o próximo. Peraí, eu preciso entender que eu ajudo o próximo, mas antes dessa ajuda, tem eu. Então, a mensagem que eu dou é essa questão: por favor, dê voz à sua história, porque eu, Daiane, não consigo dar voz à sua história. É só você que consegue tomar essa decisão. Eu não posso tomar ela por você. E aí tem muitas mulheres, por exemplo, que esperam a decisão do marido. Eu só vou fazer isso se ele começar. Ou alguma mulher que espera a decisão de alguém, ou algum momento propício. Nós não vamos achar um momento específico para parar e cuidar da gente. Nós que precisamos pegar a nossa agenda e falar assim, peraí, isso daqui é o mais importante de tudo. Então, cada um de nós precisamos nos respeitar o suficiente para dar voz à nossa história. Porque é injusto, né, Mai, eu pegar, por exemplo, a minha história, eu pego a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e eu pegar toda essa bagagem e imputar à próxima geração e falar assim, resolva os conflitos, segue sua vida. A criança não pede. A próxima geração não pediu essa bagagem. Então, eu preciso pegar essa bagagem, a minha bagagem, vamos abrir, vamos entender tudo. Tem coisa que eu não quero, tem coisa que eu vou levar. É que nem o casamento. Tem coisa que eu não quero, tem coisa que eu vou levar. Aí eu passo para a próxima e falo, olha, essa é a sua bagagem. Tá mais leve. A gente não coloca uma bagagem tão pesada para a próxima geração lidar. E essa agora é com você. E é a próxima geração que tem que cuidar da sua. Mas é muito injusto eu imputar na próxima geração coisas que
eles não pediram. A gente tomar responsabilidade pra gente. Sim. Não culpar o outro, né? Do que já aconteceu, já Isso. foi, não... Isso. Não tem como mudar. Grave seu podcast com a nossa estrutura e eleve sua presença nas redes sociais para atrair mais clientes e vender mais. Aluga Cash em Jacareí. Clique nesse link abaixo e fale conosco. Vem! Sim, com certeza. Muito show, Dai. Obrigada Eu que pelos agradeço. ensinamentos de hoje, por esse tempo. Eu aprendi demais, acredito que todo mundo que está aí ouvindo também aprendeu demais. Obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui. Finalizamos mais um Fala Vale Podcast. Agradeço a todos que ficaram aí com a gente. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.